E eu aprendi, por um lado, talvez de aprendizado de alguns tombos que eu levei, de tentar racionalizar um pouco as coisas, né? Eu fui me formando num lado mais frio, né? Porque a matemática é um lado mais frio, lógico, assim, mais lógico. E eu me distanciei, né? Dessa questão mais humana, mais próxima. Pô, Priscila, parabéns, foi selecionada, né? Ela falou, Gaxi, só que eu tenho um problema. Eu falei, putz, deve ter recebido outra proposta, né? Eu falei, qual o problema, Priscila? Ah, Gaxi, eu tô grávida. E eu lembro que quando eu soube que eu tava grávida, eu passei o dia inteiro chorando. Chorando, assim, de medo, sabe? De medo, de desespero. Eu falei, agora? Porque a minha carreira vai parar. Meu pai tinha uma pasta mesmo de trabalho. Que ele me deu, acho que eu tinha uns 8 anos. Eu tenho essa pasta até hoje. Olha, chegando, tá avançando. 8 anos. Se o contato humano é tão importante, o que eu vou fazer para que neste caminho, até chegar numa loja, até o momento que ela for atendida, que tipo de tecnologia eu vou fazer para agilizar este contato humano? Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um super episódio da 7ª temporada. 1, 2, 3, 4, né? Quarto episódio da 7ª temporada, tá passando muito rápido. E mais uma vez, a gente tá começando esse ano aí de 2024, sei que vocês estão todo a vapor assistindo a gente. Hoje com convidados especiais e uma em especial mais ainda, que quem tá, vocês viram aí da 7ª temporada que a gente tá numa nova casa, um novo espírito, um novo gás e muito por causa dessa amiga que tá do lado. Mas só antes de começar relembrando, bem quem já me assistiu já conhece aí dessa 7ª temporada, eu, Wellington Paes, hoje moreno, de cabelos, vou falar moreno um pouco grisalho, de cabelinho branco que estão aparecendo, de cavanhaque também meio branco. Hoje eu tô de blusa azul aqui, com escrito Conexão, com a pele morena, então pra quem tá assistindo um pouquinho aí do Wellington, mas eu tô super feliz em estar com esses super convidados aqui. Queria, antes até de apresentar os convidados e falar mais um pouquinho, queria novamente agradecer os apoiadores que conseguiram viabilizar, né, que estão aqui viabilizando a gente levar esse conteúdo gratuito para quem está assistindo. Então a Bidu é a maior plataforma de Employee Experience da América Latina, aí, então tá participando com a gente desde a primeira temporada, apoiando. Então quando a gente pensa em gamificação, comunicação, engajamento, base de conhecimento, então a Bidu tá em 10 países, mais de 300 mil usuários dia. Acho que a Azul tem também, Natura, Mercado Livre, Ambev, Latam, então todos os grandes clientes aí, então obrigado a turma do Bidu que tá ajudando a gente. O apoio da Cliente SA desde a primeira temporada também, viu, Noah? Grande abraço pra você aí. Vocês assistiram o episódio 1 dessa temporada que o Vinô teve aqui, né? Primeira vez na história que ele foi entrevistado. Ele sempre entrevistava, a primeira vez na história que ele foi entrevistado. Obrigado aí. Agradecer também ao Uso Digital. O Uso Digital já tá com a gente há 3 temporadas. Então a Uso Digital hoje a gente tem uma ótima relação, um grande projeto com a Uso Digital, porque em vez de falar de plataforma omnichannel, é uma empresa que pega toda a estratégia de marketing digital para poder ajudar seus clientes usando tecnologia. Em vez de ele te oferecer toma uma plataforma, não. Deixa eu te botar toda a estratégia de como é que eu vou engajar, como é que eu vou botar RCS, como é que eu vou acessar, como é que ele vai ter engajamento, e a plataforma por trás é só um meio. Então tem ajudado bastante hoje. Parabéns, inclusive, ao André, que foi receber um prêmio da Meta, é um dos principais parceiros da Meta aí na América Latina. Obrigado, turma da Uso Digital. A Sync Solution e a Freshwork, a Sync Solution está com a gente também há 3 temporadas. Então, obrigado a todo o time da Sync Solution. Hoje é um dos principais integradores de plataforma do país. Foi meu parceiro da época da antiga, há anos, então a gente conseguiu construir muitas coisas juntos. E hoje ajuda grandes companhias, a Sync, a gente estava brincando aqui também, ajuda a Azul e grandes outras. E a gente tá chique. Nessa temporada, nessas 2 últimas temporadas, tem a Freshworks, parceiro, um apoiador internacional, ó. A gente tá aqui, a gente tá ficando famoso. E a Fresh é interessante porque hoje é uma das principais ferramentas de CRM do mundo, mas num conceito, metodologia, cabeça de startup, porque tem grandes CRM de grandes empresas. Mas o amiga tava precisando uma vez, não, preciso, seja pensamento de startup que é adaptável, eu preciso mexer rápido, não dá pra fazer um grande projeto de CRM. E hoje eles estão fazendo um projeto moda América Latina aqui de um projeto com uma grande amiga minha de telecom, com um projeto super feliz com a Fresh. Então, Fresh, parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm fazendo. E nessa temporada, pra gente fechar, tem um apoio em especial pra mim, porque é o apoio da Contax.
a Contax, acho que eu já falei em alguns episódios, eu fui atendente, eu comecei a minha vida como atendente na Contax, né? Então toda a minha carreira, operador, supervisor, monitor, coordenador, né? Foi dentro da Contax. Então a Contax passando por esse processo de renovação, reestruturação com um ótimo desempenho, então tá apoiando a gente aqui, pra mim tem um lado pessoal também de orgulho, então obrigado aí Lucas, Márcia, toda a equipe Contax pra poder estar apoiando. Mas vamos lá, acho que eu gosto de falar, e aí pros nossos convidados, a gente tem alguns apoiadores, a gente tem alguns cuidados, porque como é que a gente fala de pessoas, não da empresa, então a gente tem a preocupação que estejam apoiadores que a gente conhece, que a gente sabe que entrega resultado, que são pessoas realmente que são confiáveis para poder estar nesse nosso ambiente, que aqui é um ambiente de amigos, né? Não é um ambiente de trabalho. Vamos lá conhecer nossos convidados, mas antes de a gente falar dos nossos convidados, eu queria agradecer mais uma vez, Lu, por você estar aqui. Primeiro, agradecer por ter nos apresentado a parceria com a Podspace, Ruvers, toda a equipe aqui com esse trabalho super bacana que ele vem ajudando e levando esse projeto de qualidade para vocês. A Lu também, outra amiga que já salvou em algumas vezes, porque aqui a gente tá falando de mundo corporativo. Mundo corporativo acontece de... Deu ruim, não posso ir hoje. Cara, quem é que vem? Vamos gravar, qual é que ele grava? Então a gente já fez mais, tipo, meia-noite. Você pode me ajudar amanhã às 9? Ele deu a sorte que eu durmo tarde. Tipo assim, né? Mas mais do que isso, assim, uma amiga super profissional, uma pessoa que eu admiro muito. Então, obrigado por você estar aqui com a gente hoje e obrigado por todo esse... A parte de tudo isso aqui é você que ajudou a construir. Então, e pela agenda de você conseguir fugir aqui, vem aqui nos ajudar. Eu não consegui fazer parte da primeira edição, né? Primeiro episódio desta edição. Olha, tá chique demais, gente. Eu tô muito orgulhosa porque realmente é um trabalho que cresceu. Eu vi ele crescendo, a quantidade de apoiadores, isso demonstra o quanto, né, o conteúdo deste espaço tem sido muito próspero para o segmento. Acho que é uma grande preocupação que a gente tem de deixar legados, né? E não só pelas empresas pelo que a gente passa, mas que a gente possa inspirar outras empresas a mudar, a repensar e acima de qualquer coisa melhorar a vida dos nossos clientes. E eu fico muito feliz, né, de fazer parte dessa história, de ver essa evolução. E parabéns, meu amigo, obrigada mais uma vez por estar aqui. Então deixa eu me autodescrever. Eu sou morena, dos cabelos já estão agora mais longos. Estou deixando ele mais longo, tá na altura aqui do busto. Eu sou uma mulher parda. Eu estou usando uma blusa listada, um casaco listado, uma blusa por baixo preta, tô com um relógio e com brincos de argola dourada. Bom, eu tô mais uma vez muito feliz de estar aqui, de nesse momento agora representar a Azul, né, empresa que eu estou há pouco mais de 100 dias. Lá sou responsável pela estratégia de CX, então a gente diz que a experiência do cliente ela acontece em todas as áreas. A gente também se intitula como uma empresa de pessoas para pessoas e não uma companhia aérea. A gente está sempre muito preocupado com os nossos clientes, com a nossa tripulação. Então é uma honra para mim fazer parte desse... Eu que agradeço. Essa nova fase aqui como Azul. Muito bom, eu que agradeço mais uma vez aí você tá aqui com a gente, abrilhantando esse nosso bate-papo aqui, que vai ser super... Eu tava falando assim, pena que e sabe, pessoal, vocês estão assistindo, vocês podem estar assistindo de manhã, de tarde, de madrugada, mas se estivesse fazendo à noite, a gente já tava aqui num vinho, num shopping, aí ia ser ruim de controlar o tempo, né? Mas vamos lá, vamos conhecer nossos super convidados. Assim, de antemão, já queria agradecer, porque mais do que a agenda corporativa para vocês conseguirem estar aqui, vocês estarem aqui para compartilhar um pouco da sua vida, porque a gente não tá falando de empresa, acho que é muito bacana você abrir um pouquinho a sua história de vida para poder inspirar e as pessoas conhecerem. Então é super obrigado por terem topado tá participando desse nosso bate-papo. Então assim, a gente vai começar, quem tá assistindo já conhece, a gente vai começar uma rodada muito rápida, só para assim, para vocês se apresentarem, que a gente chama de rodada de LinkedIn, só para quem ainda não reconheceu o rostinho, lembrar quem são as pessoas, e vai ter a descrição, enfim, lembra quem são as pessoas, o nome, mas daqui a pouco a gente quero saber de nada de empresa, a gente veio aqui para conhecer quem são vocês, pessoas físicas, legal? Então mais uma vez, que é super, super, super obrigado por vocês toparem estar aqui com a gente.
Ladies first. Bom, vamos lá. Então, eu sou a Mayra Miléo. Eu primeiro agradeço o convite, super feliz, ansiosa de estar aqui, contar um pouquinho da minha história para todos vocês. Vou fazer uma autodescrição. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos medianos e altura mediana também. Cabelos lisos, castanhos escuros. Tô aqui vestindo um colete off-white. Bom, primeiro contar um pouquinho que eu sou hoje uma gerente de experiência de cliente das lojas Marisa. Estou nessa área aí mais ou menos 5 anos, mas tenho uma bagagem muito grande na área de logística e depois eu vou contar pra vocês o que aconteceu na minha vida, que eu saí da logística e vim trabalhar na área de clientes. Boa, muito bom, obrigado, super. O pessoal é meio chique, né? Negócio de cor. Como é que é a cor? Off-white. É porque na minha época de escola, a canetinha só tinha 12 cores. Então, assim, era branco, só tinha que. Depois passou a 24 cores, né? Só que agora tem umas cores e tem que aprender. Boa, tô aprendendo, tá vendo? A gente aprende. Da época do Faber-Castell aí, né? Olha, aí, ó. Boa. Bom, primeiramente, obrigado. Deixa eu me autodescrever, né? Meu nome é Rogério Gachet, eu tenho 1,93m, 99,99 quilos, né? Não dá pra subir, tem 100 quilos. Vai ser, gente. Sou moreno, cabelos também castanhos, já esbranquecendo também, né? Eu sou um jovem experiente, não pode falar a idade? Boa. Não, mas sou um jovem experiente e sempre sorrindo. Vocês vão, quem não pode me ver vai saber que eu tô sorrindo sempre, né? Então, legal disso. Também é um prazer estar aqui com vocês. A gente vai falar um pouquinho depois da profissão, né? Mas eu também minha experiência, eu tenho uma experiência também interessante, né? Eu fui trabalhar com CX, especificamente com CX, há 5 anos, né? Eu sempre fui uma pessoa que trabalhou sempre com marketing, vendas, estratégia. E no meu último desafio, que é a Vero Internet, uma empresa de internet hoje em várias cidades do Brasil, eu recebi o desafio de cuidar de uma área de CX que eu nunca tinha tocado na minha vida. Eu sempre gostei muito de cliente e tal, mas na experiência eu adquiri na prática, né? Então foi bem legal, nesses 5 anos, uma história de uma construção, não pelo jargão de CX, todo mundo adora falar CX, né? Mas uma construção de uma estratégia, de uma execução de estratégia focada no cliente, né? Então, prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a gente vai trocar muita experiência legal aqui. E quando a gente falar de vida, o dia que você me falou, vou falar da sua vida, eu falei, minha vida. Aí que a gente chama das coisas. O que eu vou falar, né? Eu falei, não, Herto, manda pra mim que eu tenho que a empresa tem que aprovar. Ele falou, não, nada de empresa, da sua vida. Eu falei, putz, sabe o que eu vou falar da minha vida para os outros, né? Nada de empresa, vamos lá. Vambora. Vamos começar a brincadeira? Posso fazer a primeira? Por favor. Então assim, mas antes de fazer a primeira, como vocês são chamados? Tirando o mundo corporativo, pai, mãe, amigos, familiares, como é que isso tem apelido? Como é que vocês costumam chamar vocês? Você fala primeiro. Nessa hora pra facilitar, né? Não é a gentileza. Não. Primeiro a gentileza ali, essas perguntas mais difíceis, mas é pra dar tempo de pensar, né? E a zona de conforto nos leva à criatividade. Criatividade. No começo eu faço. Quando for pergunta difícil, você começa. Pode tirar pra mim agora. Boa. Bom, Mayra, né? Um nome curto já. Mas os mais próximos, às vezes, encurtam um pouquinho mais meu nome. Mai. Mas é isso, né? Não tem um apelido diferente, não. Eu gosto de Ma eu gosto. Ma ou Mai? Ma? Tem pessoas que me chamam de Mai e Mayra. Eu gosto de Ma. De Ma. Já pra pessoa Ma. Não. Não seja tão mal. Não seja tão mal. É Ma. Boa. Bom, é engraçado porque meu nome é Rogério Gachet, né? E na minha época de escola, um Rogério, hoje não é um nome muito comum, né? Mas na minha época era um nome muito comum. Minha mãe fala que quando eu tava na minha barriga ela sonhava, porque minha mãe é clara, né, da Mayra, de olhos azuis, ela fala, não, meu filho vai ser louro, de olho azul. Aí eu vi moreno, de olho castanho. e ela tinha uma pessoa que ela conheceu que chamava Rogério, que era assim, ela pôs meu nome de Rogério. E tinha muitos Rogérios na época da escola, né? Eu venho do interior, então o interior, tinha 2, 3 salas e tinha 3 Rogérios. E aí meu sobrenome é diferente, né? Uma família descendente de suíços aí, que é Gachet.
Garchê. E todo mundo me chamava de Garchê. E eu fiquei sempre chamado de Garchê. Rogério Desde a Garchê, época da escola? desde a época da Escola? É mesmo. desde a época da escola. E foi uma coisa interessante que quando eu comecei a trabalhar, primeiro eu fiz faculdade e tal, fiz estágio, mas quando meu trabalho foi a Fiat Automóveis. Eu sou mineiro, né? Pelo sotaque vocês vão perceber rápido. E eu fui trabalhar na Fiat e aí eu trabalhava junto com o gerente, eu tava um trainee, ele falava, qual que é o teu nome, né? Como é que você quer chamado? Eu falei, Rogério e tal. Ele falou, não, sua vida corporativa, você tem que ser chamado de Garchê. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, ninguém tem um nome igual o seu, Garchê. Apesar de escrever é difícil, mas falar é fácil, né? Então, você vai ser conhecido como Garchê. Eu falei, tá bom, então pode me chamar de Garchê. E ficou. E os amigos sempre me chamaram de Garchê, né? Então, quando alguém me chama de Rogério, a Mara me falou, Rogério, eu até estranho. Porque quem chama de Rogério é minha mãe, né? Porque todos lá são Garchê, ela me chama de Garchê. E minha mulher, quando tá brava, ela fala Rogério, aí o bicho tá pegando. Aí né? Falou o nome. Quando chama amor, eu falo, Rogério, provei aqui, aí pegou. Boa. Ó, a Lu já participou algumas vezes, mas a Lu é Lu, né? Tinha alguma outra? Lu. Eu também fui batizada como Lu da Mata, né? E aí, cuidado com as mulheres aqui nessa sala. Uma é má e a outra mata. Já tem encostado mais um muito cuidado. Ó, deixa eu encostar um pouco mais pra parede aqui, porque é verdade, um é má, outro mata Mas foi um nome, lógico, eu adoro, né? Gosto realmente que me chame de Lu. Eu acho que eu me sinto mais próxima da pessoa quando começa a me chamar assim. Mas o da Mata, ele tem uma lembrança muito boa da minha família, então eu gosto muito do meu nome, Luciano da Mata. Show. Então, quem quer pegar detalhezinho, a Lu tava na segunda, na terceira, na sexta, um monte de temporada, se você um monte de conhecer um pouquinho. Tentar trazer coisas novas. Então vamos lá, vamos começar a primeira pergunta então, pro Garchezinho, Garchezão, foi sempre Garchê, ou pra Má, tem entonação, né, da Má, que é o seguinte... Hoje... Você pegou no pé dela. Não, só pra entonação ficar mais. Tão querida. Não é mesmo, gente, não é mesmo. Depois a gente conversa. Depois, A gente tava aqui com quem? Acho que foi a Lídia da Buzer. Falou, não fala teu apelido. Ela, destruidora. Eu falei, meu Deus! Como assim? Os amigos chamam destruidora, mas como assim destruidora? E ontem eu tava com o time dela. Beijo, Lídia. E o time dela, e aí falaram de acelerado, um monte de coisa. Agora eu tô entendendo porque é o destruidora, né? Mas assim, hoje são grandes executivos, hoje referência dentro das suas áreas. E imagino que tem uma carreira já... que ainda tem bastante coisa, lógico, são pessoas novas, mas que hoje já estão num patamar, vamos chamar assim, de pelo menos sucesso. Mas quando eu era lá, no início, 12, 13, 14 anos, talvez não imaginava que ia ser um grande executivo de telecom, uma grande executiva dentro do varejo. Então a primeira pergunta é a seguinte: o que eu queria ser quando crescer, quando eu era pequenininho? O que eu imaginava? Quais eram meus sonhos? Até porque é legal no nosso bate-papo, que depois que a gente vai vendo as coisas, a gente vai relembrando. Lembra teu sonho lá com 8, 10 anos, porque esse negócio de novo, eu já falei aqui, acho que quase todo episódio, a gente bateu, vamos ver se alguém bate o recorde. Aqui, a Déia da Sky, com 13 anos, recebeu sua primeira promoção. Então assim, com 13 anos de idade. Então vamos ver se alguém vai bater. Por isso que agora eu não falo mais. Antigamente eu falo assim, não, teus 15, 16 anos. Agora tem que falar assim, seus 10, 12 anos. O que vocês imaginavam? Falaram assim, qual era o sonho? O sonho era ser jogador, era ser modelo, era ser dançarina? O que vocês imaginavam que seria uma carreira de profissional lá bem no início, lá com os novinhos? Vai lá, Garchê. Boa. Desde pequeno eu sonhava em ser um empresário, em ser um executivo. Meu pai é um pequeno empresário, tinha uma microempresa. E eu me lembro que minha mãe até falava, desde pequenininho, você sempre... Meu pai tinha uma pasta mesmo de trabalho. Que ele me deu, acho que eu tinha uns 8 anos. Eu tenho essa pasta até hoje. Olha, chegando, tá avançando. 8 anos. 8? Ele me deu a pastinha, eu tenho ela até hoje guardada em casa. E eu sempre adorei, eu sou muito comunicativo, sempre fui um pouco daquele líder da turminha, né, da galera. E, claro, uma vida muito simples do interior de Minas, eu pegava tudo pra vender, sabe? Então, meu pai tomava cerveja, aí na época tinha casco de cerveja, né? Garrafa de cerveja. E meu pai falava, se vira, joga isso fora. Eu falava, fora não, eu vou vender. E eu pegava as garrafinhas, vendi goiaba, vendi laranja, vendia... Isso era quantos anos isso? De 8, 9, 10 anos. Eu sempre fui vendedor. Incrível. Então, eu fazia isso muito. E aí,
eu sempre busquei fazer nessa vida de ser um executivo ou ser um empresário, né? Eu ia até por esses mais lados de empresário, por ter visão do meu pai. Eu sempre cresci assim, querendo fazer isso. Inclusive, quando eu com 16 anos resolvi sair, tinha casa, classe média, super tranquilo. Eu falei, mãe, pai, eu preciso de sair do interior, senão eu não vou ser ninguém na vida. E resolvi sair para estudar, para fazer o 3º ano. E aí estudei pra caramba, morei em pensão, morei com gente que eu nunca tinha visto na vida. Mas você tinha algum trabalhinho que você fazia para pagar isso, ou os pais estavam ajudando? Não, nessa época eu fui eu fui estudando mesmo, bom, assim, eu não conseguia nem fazer mais nada, né? Era para estudar, para passar uma puta faculdade, uma faculdade pública, né? E aí eu fiz, e quando eu fui fazer vestibular, minha mãe, principalmente, ela falava, filho, você vai ser um grande médico, faz medicina, né? Porque mãe sempre sonha o filho ser médico, né? Sim. E eu acho que eu tinha até muita condição de passar em medicina, inclusive o pessoal do colégio falava, putz, você vai passar em medicina, fácil e tal, e eu falei, não, eu quero ser administrador, eu fiz administração de empresa, né? Eu passei até aqui em São Paulo na época, passei em Minas, fui fazer na UFMG, então, a minha vida inteira eu pensei... Você assim, era... além desse de vender aí entre os teus 10 e 16 anos ali, teve alguma outra situação, algum exemplo e na escola, alguma coisa que já tinha também essa coisa de eu compro aqui, vendo aqui, ajuda eu fiz muito, né? Por exemplo, quando eu fui pra faculdade, aí meu pai teve muita dificuldade financeira de empresa, né? O Brasil, um empresário hoje é um sobe e desce danado. Então, assim, no primeiro período da faculdade, que eu morava em BH, estudava lá, ele falou, filho, você tem que se virar. E eu falei, deixa comigo. Eu comecei a trabalhar, né? Eu comecei a fazer camisa, né? Tô vendo a tua camisa aqui. Eu comecei a fazer camisa para vender para formatura. Isso aí, eu fiz milhares de camisas. Então, eu assim, e fazia estágio, fazia... Mas sempre, tá vendo que sempre o conceito é empreendedor, não era assim? Era assim, João, me dá uma vaga na tua empresa aí. Não, calma aí, deixa eu ver o que eu consigo criar. Cara, eu me virei do segundo período de administração, meu pai não mandou dinheiro para mim. Essa cabeça de empresário é legal, porque depois a gente vai linkar que hoje eu era executivo de companhia, e vamos ver o que vai vir pela frente. Verdade. E aí, mas lá no início também, como é que foi assim lá lá nos primórdios, né? Olha, você sabe que me vem à cabeça 3 momentos específicos que eu me recordo de ter falado que eu queria ser quando eu era pequena. Primeiro lá, né, no começo da década de 80, pequena ainda, eu queria ser a Xuxa. Era isso que eu queria ser. Eu quero ser Quem não, né? Quem não? Quero ser apresentadora de televisão, quero ser a Xuxa. Era uma Paquita. Eu queria ser essa era boa. Eu queria ser a coadjuvante. Eu queria tinha ser o tema da Paquita, da Xuxa mesmo. Eu queria ser a principal. Então aquilo, assim, era uma inspiração, né, na minha infância. Mas eu também me lembro de quando chegou primeira unidade, uma das primeiras unidades do Carrefour, lá onde eu morava, em Osasco. E como era muito próximo da minha casa, e a gente frequentava o mercado, era uma novidade, não tinha esse conceito de hipermercado na época, e ele chegou, e eu comecei a ver aqueles funcionários andando de patins, e eu achava o máximo. E eu falei pra minha mãe, eu quero trabalhar aqui, eu quero andar de patins. Eu nem sabia o que tinha que fazer. Muita diversão, eu quero trabalhar de patins. E eu lembro disso muito forte, assim, né, durante algum tempo na minha memória. Você anda de patins? Andei, mas não ando mais. Agora eu reflito isso na minha filha. Ela anda. E também me recordo, em algum momento, de fazer. Eu passava horas do meu dia fazendo revistas por hobby. Então eu tinha aquelas revistas como referência, Capricho, Querida, Uau, eu nem lembro mais o nome de todas as revistas. E eu olhava aquilo e eu queria reproduzir. Então eu pegava várias folhinhas, sulfites e ia desenhando, mas com a minha história, né? Com uma história que eu criava. Então eu desenhava os modelos, desenhava as roupinhas da modelo, desenhava... escrevia uma matéria inventada, fazia... Tudo a sua, a matéria é sua, não era copiada. Não era copiada, era só uma referência. E essas revistas tinham aqueles testes, né, que você fazia. Sim, como é que chama? Não lembro. Tinha muito, você adorava. Adorava fazer teste. Então eu inventava também, fazia. E ali eu comecei a pensar, nossa, o que será que é isso? Será que é jornalismo, né? O que é isso? Mas no final das contas, a minha carreira não foi nada disso. A gente vai ver, mas assim... Então, isso tudo assim, antes dos 10 anos, sabe? Antes dos 10. Assim, e aí naquela fase ali
dos 10 e 15 aí, 16 antes de entrar, seguiu fazendo alguma coisa ou não? Ali no meio surgiu alguma outra coisa diferente? Aí surgiu outra coisa, porque quando eu terminei, na minha época era colegial, que chamava, né, o ensino médio, na verdade, desculpa, a 8ª série, né? Tinha a opção de colégio técnico. E aí eu sentia uma habilidade muito grande para exatas. E aí eu migrei pro colégio técnico de processamento de dados. Antigo PDA. Qual escola você fez? Qual foi? Eu fiz a FITO, que é uma faculdade de uma escola de Osasco, uma fundação que na época era super conceituada. E eu fui fazer o meu colégio técnico lá. E durante o colégio técnico, óbvio, muitas exatas, aquilo foi me encantando, gostando muito mais de números, mas eu não queria ir pro mundo da computação, da automação. Eu decidi que eu queria ser engenheira. Mas que engenheira? Não sei. Eu quero ser engenheira de alguma coisa. Quero mergulhar no mundo da matemática, da física. E naquele momento, tava começando essa história de celular. Vou começar a denunciar a minha idade, né? Enfim. Tava começando aquela história de celular. Não vamos entrar nesse tema. Não era o celular que o Garcia tava vendendo, não, né? Eu acho que era, eu tô achando que era. E aí eu comecei a falar, nossa, engenharia de telecomunicações, assim, eu comecei a tirar umas coisas da minha cabeça. E no fundo eu comecei, enfim, a estudar muito sobre os tipos de engenharia e fui fazer engenharia civil, porque na minha leitura a engenharia civil era muito mais do que a construção. Muito mais. Era assim, o início das engenharias, praticamente, né, lá atrás, na história mesmo antiga, começou na engenharia civil. Então tem boas, a gente tem boas histórias pra gente puxar dele, porque assim, veio para um lado de empreendedorismo, depois administração, a outra que tinha ali um jornalismo, desenho, depois foi para engenharia, mas a gente já sabe, comentou aqui no início que logística, executivo, você vai ver que no meio desse caminho tem um monte de coisa aqui pra gente perguntar, né? Manda uma aí para aproveitar isso. Não, e eu acho isso incrível, né? Porque primeiro que eu acho que a engenharia civil ela é muito inclusiva para mulher, né? É a engenharia que tem mais, né? Hoje, né? Vendo não só hoje, mas minha irmã é engenheira civil, eu fui casada com engenheiro civil, hoje sou casada com um engenheiro que não é civil, mas eu vejo o quanto é acolhedor para a mulher a engenharia. E o que você fazia com toda essa criatividade? Porque você descobriu essa sua aptidão para matemática, para exatas, mas você tinha algo pulsante aí em relação à criatividade. Como é que foi? Como é que encaixa isso na tua vida, assim? Então, né, profissional? eu não percebia isso. Eu não percebia de forma alguma o lado criativo. A minha cabeça era exatas, lógica, raciocínio. E eu acabei até, enfim, eu fiz a minha graduação na Unicamp, onde ali eu tive que me dedicar 100% para a universidade, porque era uma faculdade integral, então 5 anos imersa nisso. E quando eu olho hoje, eu percebo que, e respondendo um pouco da sua pergunta, eu fui me formando num lado mais frio, né? Porque a matemática é um lado mais frio, lógico, assim, mais lógico. E eu me distanciei, né, dessa questão mais humana, mais próxima. E, né, de novo, aqui a gente tá falando da questão de raciocínio. E aí agora, quando a gente começa a migrar e a gente vai falar, né, dessa construção, hoje, na minha função, eu tenho a mescla de tudo isso, né? Porque lidar com experiência de cliente é o humano, é a criatividade, a aproximação. Lá só que, de novo, pensando em resultado. Aí entra a matemática, aí entra a engenharia. Sem dúvida. Muito legal. Manda uma pro Rogério também. Rogério, Rogério. Senão é muito sério. Esse é um lugar que a gente não deve brincar. Não pode ser sério, não. De mãe e de esposa, ninguém brinca. Eu falo assim, só um aspas aqui. Rogério é o nome do meu pai também, tá falando de Rogério, fala assim, eu acho que a gente tem um papel muito grande também de inspirar a nova geração, né? Que são pessoas que... Eu tô com a minha filha com 15, né? Sobrinhos na idade entre estar na faculdade e começar a trabalhar. Então, assim, eu acho que tem muitas dúvidas nessa época, né? Do que fazer. E essa tua convicção, né? De ir pra administração, né? De levar mais alto a tua... né? Você sentiu que você tinha
tenha isso como missão. E o que você falaria, né, para as pessoas hoje que estão nessa fase, né, eu tenho os meus pais me indicando, porque não tem jeito, a gente como pai influencia muito, né? E como é que você usou essa tua forma, né, firme de dizer o que você queria e o quanto isso mexe no seu dia a dia, o quanto isso também, né, não te atrapalha, porque muitas vezes a gente determinada, né, maturidade, às vezes a gente chama isso de teimosia, mas muitas vezes é convicção mesmo, né? Sim. Então, como isso depois como você convive com isso no dia a dia, assim? Imagina lá, né? Pais falam, não vai por aqui, não fala assim, eu vou por aqui. Foi uma convicção muito forte que eu tive mesmo, desde sempre, para fazer. E eu lembro que quando o curso de administração de empresa, né? Você tem. E na minha época, tinham poucas faculdades que falavam assim, que são faculdades top mesmo que você vai estudar, e a grande maioria das faculdades eram federais, e faculdades federais para o negócio, um curso de business, ele é um pouco antagônico, né? Porque muitas vezes você tem ali uma instituição governamental, pública, e ela pouco se conecta com o mundo empresarial. Nossa, muito bom ponto isso. Voltando um pouco, a dúvida que eu acho que todo mundo na época também tinha, né, dos 17 anos, para decidir o que fazer, né, mas isso vinha um pouco do meu objetivo desde sempre. Eu acho que para qualquer jovem hoje, ele deve pensar muito bem no que vai ser a felicidade dele do que ele faz, porque tem muito modismo, né? Na época também existia modismo, mas não é tão forte como agora. Eu tenho 3 filhos, né, também de 14, 12, e eles muitas vezes, assim, vêm, pai, será, isso até já mudou na cabeça do meu filho mais velho, ela falou, pai, eu quero ser youtuber. Porque youtuber é que eu vou ficar rico, milionário. Mas por quê? Não, porque um fulano o ciclano o Beltrano ele fica fazendo vídeo aqui. Eu falei, mostra o vídeo pro papai aqui pra eu ver. Olha, como eu tenho esse vídeo, né? Brincando um pouco com ele pra tentar esclarecer. Claro que hoje os jovens, eles têm uma outra ótica, mas o que eu acho mais importante pra gente seguir na vida, claro que você não vai conseguir tirar todas as dúvidas, mas eu acho que hoje o grande recado que eu posso deixar para os jovens chama-se convicção e persistência. Perfeito. Porque hoje as pessoas, elas começam a fazer uma coisa, não gostei, né? Eu vejo, tenho jovens que trabalham comigo e trabalharam comigo, e tem jovens que chegam na empresa para começar a trabalhar e acha que vai ser presidente em 1 ano e meio. Né? Ele entrou uma vez eu tive uma experiência com praticamente uma trainee, né? Começou a trabalhar com a gente 1 semana, 2 semanas, eu sempre fui muito aberto, qualquer coisa abre aqui, o senhor é diretor dessa empresa, pode abrir, bater na porta, bateu na porta, quero falar com você. Olha, que legal, vem falar, o que tá acontecendo, o que tá gostando? Não tá gostando? Não tô gostando. Eu falei, por quê? Não, porque eu tô fazendo planilha, e eu sou uma trainee dessa empresa, eu não vim aqui para fazer planilha, é muito mais que planilha. Eu falei, então peraí que eu vou abrir aqui as minhas planilhas, né? Que eu sou diretor da área, olha para você ver quantas planilhas eu fiz. Sabe que alguém fez a planilha para mim? Não, fui eu que fiz as planilhas. Então se você não souber fazer uma planilha, não tiver disposição para fazer a planilha, sujar um pouquinho a mão na graxa, você não vai crescer. Eu não quero, eu acho que deveria ser muito mais rápido, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Eu falo, você não vai para frente. E não deu outra, ela passou 2, 3 meses, pediu para sair. Então acho que tem 2 coisas, assim, você vai ter muito obstáculo na tua vida. Onde você está, trainee? Você está fazendo planilha hoje? Mas eu acho que assim, tudo na vida tem tombos, né? Pedras na frente, tombos, você vai escorregar, talvez até uma coisa que, igual minha mãe fala, puxa, por que você não vai ser médico? Não é uma mãe desejando mal pro filho, mas aquilo ali pode ser, te põe em dúvida, né? Sim. Então, assim, tenha persistência, tenha convicção e persistência para não ir nos modismos. Eu acho que esse é o mais importante, se eu posso deixar, e claro, eu falo, né, qualquer profissão que você tenha, muitas vezes uma profissão que depende, né? Eu falo, vou dar o exemplo da medicina. A medicina, se a pessoa não continuar estudando, né? Ela para, mas isso é para qualquer profissão. A administração que todos nós aqui fazemos, né? Nós 4 aqui trabalhamos com administração, que é amplo, é a coisa mais inexata do mundo, né? E o que é certo hoje pode não funcionar amanhã, né? O que é certo para um não quer dizer que funciona para o outro. Né? A gente pode falar das nossas indústrias aqui, cada um faz de um jeito, de jeito diferente. Então eu tenho que estudar todo dia.
Né? A dúvida, aquela frase que eu sempre guardo pra mim, só sei que nada sei, é a coisa mais importante. A orelha de elefante, grandona, escuta as pessoas, escuta o que tá debaixo de você, não acha que você tá na posição, o que você tá falando aqui não serve pra mim. Né? Eu acho que isso é a coisa mais importante. Eu sempre falo pra todo mundo que trabalha comigo, eu sou o que mais erro aqui. Boa, É. boa, Né? boa. Bom ponto. Se você me permite fazer um comentário aqui nesse gancho que a gente estava falando, né, do passado e dando os recados, que eu acho isso super importante, não só para os pais que nos assistem para passar para os filhos, mas também fazer com que esses jovens estejam aqui e a gente com o espírito de jovem sempre pensando assim, peraí, será que eu tô na hora também de me reconstruir, né, destruir meus modelos mentais e me encaixar para esse novo futuro, porque cada vez mais eu vejo o quanto a gente vai ser produtivo por muito mais tempo do que os nossos pais foram. Sim, né? sim, sem dúvida. E aí, não necessariamente da forma como você começou a trabalhar é como você está fazendo hoje e é o que você vai fazer amanhã. Então a gente tem que realmente, né, nesse mundo cíclico aqui, repensar. Fato. E eu tenho escutado falar muito sobre isso e lido sobre isso, sobre a gente valorizar muito mais as nossas qualidades, né, do que ficar pensando, puxa, isso aqui é uma habilidade que eu não tenho, mas eu preciso me desenvolver. Né? O tempo que a gente emprega, né, aliás, tempo é uma coisa rara, né, então eu vou empregar, eu tenho que decidir, né, acho que a principal decisão que a gente tem todos os dias é saber o que a gente vai fazer com o nosso tempo. Perfeito. Então, o que esses estudos estão mostrando coloque energia naquilo que você tem de melhor e aquilo que você não tem de bom, tente encontrar em parcerias. Perfeito. Né, em trabalhar na maneira coletiva, né, a colaboração, né, o quanto isso é agregador e não necessariamente um competidor. Você não vai conseguir ser perfeito, não adianta. Você vai gastar tanto tempo querendo ser perfeito que você não vai conseguir potencializar as coisas boas. Fato. E aí eu lembro assim do meu começo, né, nem carreira, né, nem pensava nisso, estava na escola. Né, vocês me fizeram lembrar aqui muita coisa da minha infância. E aí eu lembro que na escola eu fazia parte daquela, eu estudei sempre em escola pública, minha família é muito humilde, então eu participava do grupo de alunos, tinha um grupo de pais, né, para falar com a diretorias, fazer parte até da construção de grade, enfim, e aí tinha a associação dos alunos, e eu fui presidente da associação dos alunos. Eu amava, porque a gente sempre ia para assim, conversar com as pessoas para saber o que precisava melhorar, desde merenda, né, minha gente, merenda, quem estudou escola pública sabe que é isso. É importante demais. E o quanto isso hoje nesse país é importante, porque as crianças vão para a escola para se alimentar, porque não tem alimento em casa. Então, o quanto o aluno, né, a associação de alunos, ela é importante para influenciar nisso e influenciar em fazer festa também, que eu adorava, né, como eu gosto hoje. Então, eu acho que essa coisa da minha relação com as pessoas sempre foi super forte. Eu lembrei disso. Olha que doido. Então, essa é a minha maior virtude e é nela que eu me agarro, né, para fazer tudo que eu faço hoje. E tem um ponto importante, acho que tem duas coisas. Um tempo é de estudar, né? Você falou a verdade. A gente, daqui a pouco, 60, 70 anos, a gente vai continuar trabalhando talvez com coisas diferentes. Mas assim, eu gosto de reforçar, pessoas estudam para concurso. Você vê no ônibus, na varanda, não sei aonde, pra todo quanto é lugar. Mas dificilmente você vê o cara estudando pra melhorar o trabalho dele ou pra poder evolução profissional. Aí o cara fala assim, não, eu vou evoluir, o que você vai fazer? Vou fazer um MBA pra poder estudar. Cara, mas por que você precisa fazer um MBA? Você não pode estudar hoje, não pode... Olha a quantidade de conteúdo, de informação tem. Você não pode no metrô, no ônibus, no carro de carona, tá, gente? Não, se estiver dirigindo, bota no podcast pra poder ouvir. Escuta a gente. Mas assim, as pessoas, elas precisam de... pra eu estudar tem que ser para isso. Não, você pode estudar para você continuar evoluindo como pessoa. Mas tem um tema legal, que essas mudanças que aconteceram de... eu tenho minha criatividade, eu vou ali para engenharia, não, eu vou aqui, eu vou mudar. Nesse momento, vocês tiveram alguns momentos de decisões. Seja para convicção e para continuar a consistência, mas acho que em alguns momentos teve momentos de dúvidas e medos. Nesses momentos, quem foram as inspirações ou quem foram os apoios para vocês? Porque uma coisa que a gente já falou bastante aqui também, que tem pessoas que falam, mas eu não tenho com quem eu falar. Não, mas
talvez a minha família não teve a instrução, eu tenho que ser alguém que tenha estudado. Que assim, não, de repente, você pode ter um apoio de uma pessoa que tá do teu lado, que assim, seja familiar ou de um amigo que não tem nada a ver com a história, que vai conseguir. Aqui a gente teve vários exemplos sensacionais de assim, seja história familiar ou de amigos que deram grandes ensinamentos e conseguiram abrir a mente. Porque agora mais experiente, a gente continua pedindo a opinião dos outros. Mas imagina lá, jovem, você tá cheio de gás, mas cheio de dúvidas. Eu vou me arriscar a dizer que hoje talvez existe uma preocupação menor do que assim, ok, eu tô aqui, comecei a estudar, comecei a trabalhar, errei daqui a 23, 24. Não tem aquela preocupação de que com os 24 anos tem que estar formado, com 24 anos trabalhando, que tinha antigamente. Hoje em dia, ok, se não acertou, eu estudar de novo, não tem problema você se formar aos 30, aos 40, mas assim, antigamente tinha uma preocupação muito, assim, cara, com os 22, 23, 24, você já tem que ter tua vida meio que decidida, né? Quem foram as pessoas que apoiaram? Como é que vocês buscavam apoio? Então, assim, para aquelas pessoas que hoje têm dificuldade ou não tenho ninguém, para servir como exemplo ali, ou para pelo menos tirar uma dúvida. Será que faz sentido? Será que esse caminho tá certo? Como é que vocês fizeram isso naquele momento, vamos dizer, de pouca experiência, né? Não é pouco tempo, tá, gente? Foi há 5 anos atrás, tudo novinho aqui, mas... Nossa, eu acho que eu tive tantos momentos assim, sabe? Quando eu penso na minha vida como um todo, eu acho que o primeiro momento que eu passei por isso foi inclusive quando eu fui decidir que eu ia fazer a universidade pública. Porque eu também vim de uma família muito humilde. Então, assim, começou a fazer faculdade, trabalha pra pagar a faculdade e vai, segue a vida. Com uns 20 e poucos anos, você tem que ter a casa, o carro e a família já formada. Então, eu tinha essa cultura familiar. E, na época, eu já namorava o meu marido, né? Já tinha começado a namorar meu marido. E o meu marido, ele tinha uma cabeça... Enfim, ele veio de família empreendedora. Então, ele tinha uma cabeça mais aberta. Ele falava, Mayra... Tenta a universidade pública, que é uma universidade com uma condição de estudo assim, muito reconhecida. Lá na frente vai trazer resultados que talvez sejam fantásticos para você. Você vai ter que abrir mão agora, talvez, de trabalhar, né? Mas pensa sobre isso, né? Então ele foi um grande apoiador pra mim ali. E era um namoro inicial, sabe? Eu nem sabia se eu ia ficar com ele, né? A minha vida toda. Claro que eu já pensava o que eu queria. E foi muito incrível, porque eu tive que falar pro meu pai. Falei, pai, eu não vou poder trabalhar. Eu vou querer estudar, né, fazer aqui o meu cursinho pra eu entrar numa universidade pública. Eu tenho este objetivo agora. Eu vou entrar numa universidade pública. E tem mais. Como eu vou fazer engenharia, a escola vai ser integral. Por 5 anos, eu preciso da sua ajuda. Seja lá onde eu estiver, né? E foi bem difícil tomar essa decisão, porque eu precisava do apoio deles. Obviamente que eles me apoiaram, né? Claro que eles me apoiaram. Então, Mas nesse momento ele ficou feliz ou nesse momento ele falou assim... Não, pra ele era muito novo, porque eu sou assim descendente de família italiana, então muita gente, família enorme. E assim, isso foi muito bom, porque pro meu pai foi um orgulho tão grande. Eu fui a primeira pessoa da família, né? Família, contexto geral, assim, que entrou numa universidade pública, que foi fazer engenharia. Então, isso foi muito legal. Pra ele foi um orgulho enorme. E aí ele me ajudou muito a se manter na faculdade durante os meus 5 anos. Né? Então, meu primeiro momento ali de tomar uma decisão difícil, pra mim, foi esse. E agora? Eu faço uma universidade particular para eu trabalhar e pagar, ou eu me arrisco em algo que pode ser que pode ser, porque tudo é uma incerteza, pode ser que lá na frente me traga outros frutos. E o namorado deu uma dica pra cima, né? Não foi pra baixo, né? Não foi assim, não, amor, não vai fazer esse negócio não, fica comigo, deixa comigo. Tanto que ele foi um grande apoiador. Eu fui e eu acabei entrando nas 4 universidades públicas de São Paulo, né? Uau! Então a USP, a Unicamp, gente. A USP, a Unicamp, a Universidade de São Carlos e a Unesp. Tá meio de gênio. Você é minha amiga, hein? Minha amiga. Se fizer um monte de gênio, outro também pula medicina, coisa e tal. Coisa de conexão de tá cheio de gente chique. Passar na universidade, da Unicamp, engenharia, não é pra qualquer um. Nessa minha cadeira. Não, e olha como... Mas eu passei lá também, em frente uma vez. Frente, né? Nessas 4. E o apoio dele foi tão importante, porque ele também estudou pra entrar numa universidade pública, e eu escolhi pra Unicamp, pra Campinas, e ele foi morar em Bauru, na Unesp. Então, assim, e aí o nosso relacionamento? Mas pra gente era importante aquilo, né? Sim. Como é que é o nome dele? Sérgio. Sérgio, parabéns, Sérgio. Muito bom.
E aí, não, ó, viu? Tu vem aqui Depois eu conto os outros desafios. uma inspiração e desafio. E aí? Teve a namorada que falou assim, vai também? Isso teve muitas, né? Boa. Esposa, não chamei de Rogério que eu também. Como é esposa também? Bianca. Não briga com ele, não. Não, mas tranquilo. Na hora que você falou, puxa, como é que você toma a decisão, né? Eu sempre busco muita opinião de várias pessoas, né? Eu acho que eu sou muito família, minha família é muito importante pra mim, pais, né? Os meus irmãos, a minha esposa. E eu já tomei decisões que deram errado, né? Engraçado, Sim. porque eu vou falar até da minha última experiência, que foi muito importante, assim, como eu tomei a decisão. Mas uma vez eu saí de uma empresa de telecom estruturada e fui para uma empresa nova, startup, que estava chegando no Brasil, uma empresa pequena, mas eu sou muito... apesar de sempre buscar, eu sou muito empreendedor, eu gosto de desafio, apesar de sempre ter uma vida executiva, eu nunca fui empreendedor, eu faço empreendedorismo dentro das empresas que eu trabalhei, né? E deu errado, sabe? Passou um ano, a empresa quebrou no Brasil e eu fiquei desempregado aqui em São Paulo na época, em 2002. E deu errado. Depois eu voltei para as grandes empresas, reestruturei, fiz uma nova carreira novamente. E há 5 anos eu estava super bem, eu era CMO de uma grande empresa de telecom, estava assim, uma carreira muito legal de ascendência. Eu recebi um convite para participar de uma empresa que não tinha nome, era uma startup, eram 7 pessoas, né? Eu sou até a segunda pessoa depois do presidente que entrou. E, puxa, você vê na tua posição de carreira, né, que a gente sempre executivamente busca, tá me tirando aqui, tá me tirando o time que tá ganhando, tem que pagar o preço, me dá uma posição melhor e nada. Eu tava em uma posição muito parecida com a minha, eu era diretor de marketing também, tinha outra aí que eu peguei CX, mas uma empresa que não tinha nada, Como é que você toma uma decisão dessa, né, cara? Família, e se der errado? Então, eu faço a mesma coisa, eu conversei com as mesmas pessoas e na hora de decidir tem que ser você, cara, não tem outro jeito, né? Você tem que assumir o risco, a minha esposa me apoiou muito, a minha mãe não entendia, mas a empresa como é que chama? Não tem nome, mas como é que você vai pra empresa que não tem nome, né? Então, minha mãe e meus pais ficaram malucos, você tem certeza? Eu falei, tenho, e vou com tudo. Aí eu fui de cabeça, mergulhei de cabeça, né? Eu falo hoje, na hora que eu vejo a Vero hoje, quando a gente viu há 5 anos atrás e vê hoje, puxa, que legal, né? Uma construção de sair de um status quo tranquilo, mas eu sempre faço muito o colegiado para minhas decisões. Eu acho que eu converso com as pessoas próximas, eu converso muito com os amigos, converso com as pessoas que eu conheço. E é claro, porque você tem que pegar em posições, informações. Tem as pessoas que cada um pensa de um jeito, né? Sim. Na hora que você começou a falar de talentos, né? A gente eu fiz um trabalho recentemente com um processo de coaching, né? Aconselho todo mundo a fazer um coaching, é muito legal, com um coach que eu fiz. Nelson, um grande coach aí do mercado, me ajudou muito. E a gente, todos nós aqui, né, por uma metodologia que ele usa, do Gallup, que é muito legal, são 34 talentos, né? Sim, Gallup é o que fala sobre a questão talentos, né? De você focar no talento. Os talentos assinados. E é isso, eu acho que todos nós, muitas vezes, ficamos, né, naqueles, eu tenho que melhorar uma coisa que você não tem um talento. Exato, né? exato. Então, foque nos seus talentos. E cuidado também, porque muitas vezes a gente tem talento, e talento não quer dizer força. Né? Talento, se você não tiver investimento no seu talento, você não tem força nenhuma nele. Esse é um ponto muito importante. Então, se você tem um talento, e todos nós temos talento, todos, né? Todos os seres humanos têm seus talentos. Só que muitas vezes os talentos não têm investimento. Perfeito. O que é investimento? É estudo, é foco, é determinação, né? É acordar de manhã e falar, eu tenho que explorar esse talento. E eu sempre uso na minha experiência, aonde não estão meus talentos, né, que são esses talentos de assinatura, eu tenho que me complementar com alguém que tem. Perfeito. E é difícil, hein, cara? É difícil. Contratar uma pessoa, por exemplo, eu sou um lado criativo e intuitivo. Puxa, eu contratar uma engenheira é difícil.
Não é fácil, porque se eu conheci a Mar agora, né? Mas se a gente vier uma discussão aqui, é difícil nós... É difícil. Eu tenho algumas pessoas que trabalham comigo, eu falo, puxa, eu tenho que vender uma ideia para uma gerente minha. Eu me preparo. É muito legal, sabe? Super. Porque ela é muito diferente de você. Então, eu falo, para eu convencer ela a fazer o que eu quero, eu tenho que me preparar, né? E eu me preparo. E ela me complementa, e aí, eu vou dar um exemplo de algumas gerentes que eu tenho, uma gerente que eu tenho, me complementa, e aí a gente evolui. Então, acho que é isso. Assim. Mas tem um ponto importante que você falou, Gastei, que acho que vale reforçar para todo mundo. Que a gente fala muito de buscar, principalmente quem tá no início, buscar algumas referências, buscar apoio e pegar. Mas, só reforçando o que ele falou, a decisão é sua. Cuidado com... Não, porque fulano que falou que isso aqui é bom, eu vou nesse caminho. Não, fulano falou por esse caminho. Porque assim, não necessariamente... Não quer dizer que esteja errado, tá, gente? Aqui a gente não tá dizendo que a pessoa tá fazendo o teu mal, não. Mas que ele falou para aquele caminho, pelo perfil, pela característica dele, esse caminho é o melhor. Porque pode ser que para o seu perfil, sua característica, esse caminho não dê certo. Então, você tem que se autoconhecer e saber que no final a decisão é sua, de acordo com as suas características, com seus potenciais. Então, só para tomar esse cuidado, porque eu já ouvi muita gente, não, a galera foi por esse caminho aqui, eu vou fazer. Não, fulano fez isso, vai ser, empresa fez isso, eu vou dar certo. Não necessariamente. É legal ouvir, mas a decisão tem que ser você, entender como você é, e a decisão é sua. E aí? Boa, né? A gente vai aqui, vai onde? Não, e eu tô divagando aqui porque tem tantos caminhos que a gente pode falar aqui sobre esse tema, que é, assim, realmente, quando a gente divulgar esse episódio, eu juro que eu vou fazer uma chamada pra jovem escutar. Porque isso aqui tá sendo eu acho que é muito rico poder ouvir da gente que já passou, que tropeçou, né, que teve decisões difíceis e às vezes até problemáticas. E o que eu mais vejo e escuto em vocês é o papel de um líder como tem que ser resiliente. Né? Você falou do exemplo daquela trainee, né? E eu passei por vários, né? Imagina, Itaú é o que mais gosta de trabalhar com trainee. Então chegava a galera com um salto altíssimo, 7/8. Super, né? E assim, gente, a gente precisa ser resiliente, né? Exatamente para admitir, humilde e resiliente, porque não dá para ser sem ser, né? Acho que uma coisa está muito ligada à outra. Mas se vocês puderem me trazer assim algo, eu queria direcionar, e eu vou deixar as perguntas e direcionar perguntas diferentes, né? Acho que para você, né, esse papel de resiliente, ou um fato marcante, assim, que você entende que isso foi uma grande virada, né, de mostrar, falei, pô, aqui não deu certo, né, e realmente admitir. Eu acho que por uma coisa do homem, né, é muito difícil, né, a resiliência e um pouco de intuição, porque também para o homem é uma coisa que precisa ligar a chave, não é uma coisa tão fácil como para nós mulheres. Como assim? Sim. A gente é fácil também. Intuição, manda vocês estão com razão. beber umas que a gente é super intuitiva. E uma... Não, todo mundo tem um lado feminino. Todo lado eu acho ótimo. Se fosse fácil, eu só queria saber se é fácil. Né? E se for fácil, tá tudo certo também. Mas, e pra ti, eu queria te fazer uma pergunta sobre, né, a liderança, né, o papel de mãe, né, esposa e de autoestima. O que você pode trazer aqui pra gente sobre esse tema que às vezes é tão cuidadoso, né? Porque muitas vezes a nossa autoestima não tá legal e aí a gente começa a ser influenciado, né? Somos muito influenciados, principalmente a mídia, né? Você falou da Xuxa, que é uma figura importantíssima para nossa época, mas hoje tem várias outras, né? Sim. E quanto isso ainda nos influencia, e quando a gente não está com a autoestima tão, né, trabalhada, o quanto isso pode ser muito cuidado, perigoso. 2 pontos importantes, legal. Pois é. E aí? Vai primeiro? Ou eu vou? Pode ir. Onde tá vindo? Essa pergunta foi muito ampla pra você, muito legal. Não, essa pergunta é muito difícil. Não tem uma receita, né? Não tem um caminho traçado. Não, mas como foi pra você, assim? Sim, eu acho que assim, ó, eu aprendi todos os dias, né? Sempre, todos os dias. A minha carreira profissional é extremamente importante pra mim. E eu tenho uma dificuldade grande de desvincular o mundo profissional do pessoal. Eu acho que é uma característica de mulher, porque quando eu converso com as minhas amigas, são todas
assim. Os homens parece que tem uma facilidade incrível pra separar, mas A gente, não a sei. gente, a gente Que a engana gente bem. tem que... Engana bem, Então, engana bem. a gente tem que aprender a enganar, então, Tem né? que aprender a enganar. É isso mesmo. Então, assim, é super complexo esse papel. E esse papel começa a ficar mais complexo quando você decide lá atrás, né, que você vai ser mãe. E eu acho que esse é um momento muito crucial, muito disruptivo ali também. Sim. Porque normalmente, como foi pra mim, né, eu tava ali numa crescente na minha carreira. Na época eu estava na área de logística, né, então eu tava numa crescente na minha carreira. E no fundo, eu nem tava muito me preparando pra ser mãe, né? Mas aconteceu. Meu marido queria um pouco mais, tal, e eu achava que isso talvez nem fosse acontecer tão cedo. E eu lembro que quando eu soube que eu tava grávida, eu passei o dia inteiro chorando. Chorando, assim, de medo, sabe? De medo, de desespero. Falei, e agora? Porque a minha carreira vai parar. Eu era super workaholic. Muito, muito, muito workaholic. E eu falei, minha vida vai despencar, né? O que vai ser da Mayra? Mas no fundo, a gente, né, a vida trata de cuidar disso pra você, sem você desenhar, né? Sem tá planejado, assim, mas vai... Eu sou uma pessoa que eu preciso planejar, preciso escrever, aquele negócio tem que acontecer do jeito que eu tô planejando, enfim. E nem sempre acontece. E esse foi um momento que eu não sabia lidar com isso. E aí, a mãe natureza cuidou, né, de me ajudar nesse caminho. E, óbvio, quando a minha filha nasceu, eu digo que depois que passou a licença maternidade, né, porque não é fácil ter filho, não, assim, é muito romantizado esse momento da maternidade, mas no fundo, é uma dificuldade enorme. E quando acabou a licença maternidade, gerou uma quebra, né, no meu modelo de trabalho. Eu continuei sendo a Mayra, a profissional que se dedicava, mas eu tinha alguém para cuidar em casa também. Então eu tinha que dividir a minha liderança lá no trabalho e a minha liderança agora nova. Eu não sabia ser líder de uma criança, não sabia. E fora a criança, ainda tinha o marido ainda, né? Porque aí começa a misturar tudo, aí tem cachorro, tem um monte de coisa. Então foram momentos que eu fui aprendendo dia a dia. Eu não tenho uma receita pra isso. Mayra, como é que faz pra gerenciar tudo isso? Eu não sei te dizer como é que faz. Simplesmente as coisas vão acontecendo e vão encaixando e você vai tendo que tomar escolhas, decidir coisas todos os dias. Todos os dias a gente tem que decidir coisas. E aí você começa a ficar um pouco mais cuidadosa. Então, por exemplo, quando eu passei pela mudança de carreira, né, Mayra, você tá na logística, mas agora, né, e foi um convite do CEO na época. Eu quero você para criar uma área de experiência da cliente. Eu falei, quê? O que isso tem a ver comigo? Eu tô aqui cuidando do centro de distribuição. Gravidez de novo, né? Um novo filho nascendo aí. É isso, eu tô cuidando do centro de distribuição, tô cuidando de transporte, projeto, cliente. Na época não era nem uma área de clientes, precisamos construir uma cultura de NPS. O que é NPS? Eu não sei o que é isso. E aí veio o medo, falar, mas, meu Deus, se eu não aceitar, eu vou ser mandada embora? E meus filhos lá em casa? O que esse CEO, o que ele viu em mim, né? E aí eu tive que tomar essa decisão também, né? E agora? O que eu faço com tudo isso? E eu resolvi arriscar. Eu falei, vambora. Vou aprender sobre esse negócio. E deu muito certo, assim, na minha carreira. Eu me descobri de uma outra forma, né? E isso, assim, lidando com a família, que eu não sabia como é que eu acolho a família no meio dessa mudança, como é que eu me trato, o que eu faço com a minha cabeça, o que eu faço com a minha profissão. Boa demais. Legal. É isso. Legal. E aí? Inclui a pergunta da Lu aí, só um lado também que, assim, dá uns medos. Eu sou pai também, quando a gente toma alguma decisão, eu falo assim, cara, isso dá errado. Tem a boquinha lá pra você alimentar, levar a comidinha, né? Então eu acho que a gente fala um pouquinho de intuição aqui, de sensibilidade, né? Eu tenho um dos talentos que eu tenho um pouco esse também da intuição. Mas, claro, tudo na vida tem o seu certo risco. Eu acho que eu aprendi a equilibrar um pouco. Eu acho que isso, eu falo que um pouquinho de calo, né? Um pouquinho de idade vai te trazendo um pouco mais de menos impulsividade, né? Você tá mais jovem, você tem mais impulsivo, você é mais intuitivo e segue muitas vezes a intuição. E eu aprendi, por um lado, talvez de aprendizado de alguns tombos que eu levei, de tentar
racionalizar um pouco as coisas, né? Hoje, inclusive, eu consigo até escrever no papel um pouco as coisas, como a Mai faz aqui, eu consigo escrever. Deixa eu tomar essa decisão, quais os pós e os contras que tem, e um pouco, muitas vezes, de falar, mas é aquilo, né? Às vezes tem um pouco de pós, um pouco de contras, e aí, o que você decide? Né? E às vezes um pouco da tua visão, da tua sensibilidade pode te ajudar. Eu acho que isso é fundamental, mas não quer dizer que também é a única decisão. Decisões racionais eu também tomo, né? E às vezes elas são mais precisas. Muitas vezes a emoção, em alguns aspectos, você tem que largar de lado. Eu, por meu perfil, eu tenho um pouco mais de dificuldade em algumas vezes de largar um pouco a intuição, a emoção, o lado de emocional. Mas eu tomo algumas vezes decisões racionais. De falar, caramba, essa conta não vai fechar, isso não vai acontecer, a gente vai ter que fazer isso e isso, e a decisão que eu vou tomar. Eu acho que é um pouco de equilíbrio que você vai achando. Né? Eu queria pegar um pouco da experiência da Mai e comentar algumas coisas que eu acho super relevante hoje na liderança. Né? Eu acho que a questão de... E eu também vejo, né, Mai, a minha esposa, né? A minha esposa é diretora de uma grande trade, 3 filhos, né? Eu vejo ela preocupada com carreira. Você falando, eu estava lembrando da vida dela, né? E ela viajou para a China 20 dias e eu fiquei de pai e mãe, né? Aí eu passo o que ela passa, né? Busca a criança, escola, trabalhando, olha o que aconteceu, onde está um, onde está outro. E muitas vezes eu acho que esse mundo não é a mesma equação de uma mãe, né, que trabalha ou de um homem. É diferente a equação. E muitas vezes as pessoas não entendem. Eu trabalho hoje, tem 500 pessoas na estrutura, 70% mulheres, né? E as pessoas têm que entender isso, que é diferente. Você não pode ter o mesmo equilíbrio, né? De talvez uma cobrança, talvez a mãe que está ali com um filho com problema no horário de trabalho. O que você tem que fazer? Né? Não, você não vai para casa, faz um relatório. Não é isso, cara. Você tem que saber equilibrar essas coisas. Eu tive uma experiência, não nessa última, um tempo atrás, foi muito engraçado, que eu estava contratando uma gerente de projeto. Ela estava participando da entrevista, participou da entrevista, fizemos a última entrevista, sei lá, passou uma semana, 2 semanas, ela foi selecionada e ela me ligou. Falou assim, eu tenho que te contar. Aí ela me ligou e falou, quer falar com você. Eu tenho o nome da Priscila. E a Priscila quer falar no Rio de Janeiro, eu trabalhava no Rio. A Priscila quer falar com você. Eu falei, pô, mas ela foi selecionada. Não, ela quer falar com você. Putz, quer falar comigo? Ela foi selecionada. Eu falei, tá bom. Pô, Priscila, parabéns, foi selecionada, né? Ela falou, Gaxi, só que eu tenho um problema. Eu falei, putz, deve ter recebido outra proposta, né? Eu falei, qual o problema, Priscila? Gaxi, eu tô grávida. E eu falei, mas qual o problema, Priscila? Não, Gaxi, você não tá entendendo. Eu estou grávida. Eu falei, mas qual o problema, Priscila? Que dia que você começa? Não, Gaxi, você não tá entendendo. Eu estou grávida. Eu falei, mas que dia que você começa, Priscila? Ela falou, mas você não vai me contratar grávida? Eu falei, pô, eu contratei 1, ganhei 2, vambora, que dia que você começa? Qual que e ela ficou trabalhando muito tempo comigo, ela sempre me agradeceu por isso, mas isso é diferente. É diferente. Muito. É diferente, não adianta você estar com a pessoa, e graças a Deus hoje, né, ajuda muito o home office, ajuda muito essa questão. Sim. Então acho que quem trabalha tem que sempre pensar nisso. E outra coisa que eu gosto muito de falar, né, mulheres, não se masculinize. Não precisa disso. Não precisa disso. Não queira ser um homem, não precisa disso. Eu sempre falo isso, não precisa. Vocês são mulheres, abrem 5 caixinhas ao mesmo tempo, a gente só abre uma, homem. Perfeito. Né? Mulheres têm diferenças hormonais que muitas vezes a gente não tem, né? A gente sabe muito bem disso. Fato. E se respeita com mulheres, tem que ser mulheres e tem que fazer as coisas. Eu acho isso imprescindível, eu peguei um pouco do... Fundamental. Eu fiquei aqui sem fala, porque o que você fez... E vou te dizer uma coisa que é importante, Gaxi, isso que você tá falando. Independente de discussão que tem hoje em dia, eu acho que esse é uma das coisas mais reais que a gente tem de diversidade, que é... Você traz uma realidade que... Gente, não adianta aquelas coisas separar casa e trabalho. A gente sabe que, óbvio, né? Algumas coisas, mas... Então você traz uma realidade que eu tenho absoluta certeza que as mães, o aprendizado que tem, aplica no trabalho. Com certeza. Seja de liderança, seja de aprendizado, que eu tenho que dar atenção. Não, mas como é que eu depois equilíbrio do filho aqui? Não. E a detenção demais aqui? Esse aqui eu tenho que ter um cuidado maior. Esse aqui eu já posso deixar ele um pouquinho mais solto, que já tem uma autonomia. Isso vai fazer com que as pessoas do trabalho melhorem. Então esse tipo de vida
vai impactar positivamente do outro lado. Então não adianta assim, se eu quero ter todo mundo encaixotado, você como pessoa não vai crescer, a empresa não vai crescer, nada vai crescer. Quando você tem pessoas de características diferentes que pegam isso de forma positiva, e na hora que você faz isso fez isso com a Priscila, quando faz isso com as mulheres, elas entendem que, não, calma aí, cara, se esse aqui tá me dando a oportunidade de ser eu mesmo, eu vou entregar o meu melhor aqui também sendo eu mesmo e vai conseguir equilibrar. Faz a melhor, assim, e isso faz sentido. Eu tive uma situação de uma pessoa que trabalhava comigo lá na Oi, que teve um problema com a filha. E, enfim, eu sempre passava, dava bom dia pra todo mundo, mas via essa pessoa e tinha alguns trabalhos que não estavam indo muito bem. E, enfim, só que ela não falava com ninguém. Uma vez eu fui chamar pra tomar um café e me explicou qual é o trabalho. E aí, enfim, tive um outro gestor, o João Pedro, que era incrível. Eu falei, vai resolver. Não, mas eu não tenho uma... Vai resolver. Quanto tempo eu vou ficar? Não interessa. Vai resolver. Eu falei, João, ó, vamos ver aqui com o RH como é que a gente bota banco de hora negativo até 1 milhão de anos, assim, deixa resolver. Cara, na pior das hipóteses, eu falo assim, que se não teve jeito, não quer, vai sair. Mas minimamente, se ela conseguir resolver, vai voltar a trabalhar. E aí, gente, não é porque o Wellington, assim, tem coisas que parecem tão óbvias que não sei por que alguém usa, porque se você pega, demite, contrata, pode ser pior do que isso, e aquele movimento depois acaba atrapalhando, acabando com o teu time todo, que uma pessoa no momento crítico vai poder fazer. Então, é óbvio que a gente tem que ser humano, mas tem umas coisas que são óbvias que infelizmente as pessoas não fazem, que assim, cara, são pessoas. São pessoas que estão ali dentro. Que seja homem ou seja mulher, vão ter momentos que críticos que assim, cara, não adianta você querer forçar uma barra, cara, resolve. Ao mesmo tempo que resolve, até hoje a pessoa manda mensagem pra mim, quem tá assistindo sabe. Não, naquele meu momento de crise você me ajudou e eu continuo, não trabalhava mais na companhia. Então eu não vejo essas... Eu não entendo porque ainda existem, bem menos, tá, gente? Se for pegar na nossa época hoje, ainda bem que evoluiu bastante. Mas acho que esse é um ponto legal que trouxeram, que assim, seja mulheres, seja quem for do seu jeito, essa experiência externa, isso faz muita diferença para melhorar o teu ambiente e o teu desempenho interno. Porque a gente é assim, muito preocupado com o desempenho, meta. Quer coisa melhor do que a pessoa ter um treinamento prático em casa para poder trazer equilíbrio? Então as pessoas acabam confundindo muito as coisas de que assim, vou perder produtividade. Vai perder produtividade? Não vai. Ela vai ficar muito mais inteligente para ajudar a gente aqui dentro do trabalho a ser mais inteligente também. É verdade. Vai ser mais inteligente também. Porque quer uma experiência dela, assim, é a mesma coisa. Por mais que a gente esteja ali com o filho, cara, não tem experiência. Eu já tive uma vez, e até hoje eu já evito falar, que numa das brigas, o que você trabalha, não faz nada. Aí fiquei uns 10, 15 dias de férias. Nossa. Eu falei assim, eu não aguentaria. Aguentar o que você aguenta, eu não aguentaria. Não é que vai tá aqui, daqui a pouco tá sujo, tá limpo, tu faz assim. Eu falei, realmente, desculpa eu ter falar que eu trabalhava mais, porque assim, não. Tô em débito com você. Não é fácil, cara. Não é fácil. Eu queria pegar esse gancho aqui da gente falar, né, das nossas vulnerabilidades, e que eu acho impressionante, né? Eu acho que é o maior bem que a gente tem na humanidade, a gente saber que a gente é frágil, né? Os números são exatos, né? Mas o quanto a gente, né, dentro de um meio de tecnologia, né, tomando mais espaço, mudando carreiras, mudando profissões, criando novas profissões, e o quanto isso a gente precisa potencializar o lado humano, né? Então, mais uma vez, eu fiquei calada quando você estava falando, porque para mim a tua atitude, né, naquele momento, e eu sei o quanto é difícil, de repente, uma empresa, alguém que esteja ouvindo a gente que está numa empresa menor, que não tem esse espaço, porque não é que não tem esse espaço, a gente acha que não tem, né? Então, por isso que é mindset mesmo, né? É imaginar que, independente da situação, independente do tamanho do seu desafio, é importante esse acolhimento. Claro. Mas eu queria uma pergunta um pouco diferente aqui, e eu vou direcionar, acho que os dois, dentro das posições que vocês estão, dentro das empresas que vocês estão trabalhando, eu vejo um trabalho muito importante. Temos patrocinadores aqui que falam muito sobre, né, a tecnologia, o quanto isso impulsiona, o quanto melhora o resultado. A gente fala muito de resultado, de número.
mas o que vocês, dentro das posições que vocês estão hoje ocupando, estão fazendo para elevar a potência máxima, o lado humano das pessoas que estão atendendo os clientes, né? Em prol, né? Em prol não, né? Em contrapartida da tecnologia, que vocês também devem estar tomando decisões para colocar a tecnologia e melhorar a vida e facilitar nossa vida, né? Como cliente, dos nossos clientes. Me contem um pouquinho do lado da pessoa, né? Do que é a visão de vocês sobre isso, acho que é do que vocês acreditam, né? Bom, o Garcia vai começar. Olha, posso falar um pouco. A gente está vivendo um momento de tecnologia, né? Chat, automatização, digitalização, tudo. E é muito difícil quando a gente trabalha em aspectos que isso pode ser uma ameaça ao trabalho de muitos, né? Sim. Isso é uma ameaça. Então, você fala assim, agora a gente vai digitalizar o atendimento. Vamos colocar chat no WhatsApp, vamos colocar automação, vamos criar um app. E aí, você está falando para a turma do atendimento, no final da ligação, baixa o app, por favor. Né? Tipo assim, vai pra lá, não precisa vir aqui não pra tirar meu emprego. E aí, como é que você lida com essa dicotomia, né? E uma coisa que eu acredito muito, eu trabalho numa empresa que é uma indústria de telecom, que hoje é 24/7. Se na tua casa a necessidade básica é água, depois vem energia e depois vem a internet, né? Sem essas três coisas você começa a ficar maluco. Então, e geralmente água e energia tem de vez em quando faltam, né? Mas tem mais dificuldade de faltar. Agora a internet, quando falta, acabou o seu fim de semana, acabou o teu trabalho, acabou tudo. E alta tensão, né? E claro que a gente busca as automatizações, os processos, e eu sempre falo para tudo, se a gente vai automatizar algo que vai reduzir o trabalho de alguém, o que nós temos que fazer? Nós temos hoje 1000 necessidades que muitas vezes a gente não tem um recurso. Então, 2 fatos que eu sempre trabalho. Primeiro, a gente precisa se reorganizar e a gente precisa de capacitar. Porque a partir do momento que você não se capacita para fazer uma outra coisa ou algo melhor, ou melhor que eu falo que é diferente, vai trazer mais resultado para a empresa, você vai ficar pelo caminho. Isso vai acontecer, né? Sim. Como aconteceu sempre, né? A gente sempre aconteceu na vida industrial, né? Então, acho que esse é o ponto que eu sempre trabalho. Eu falo, por exemplo, lá, a gente está automatizando, e a automatização vai reduzir X postos de atendimento. Mas X postos de atendimento, eu quero que a gente faça uma ilha de retratação, que é o cliente. Nós temos lá um processo que é aquilo que em CX, que muitas vezes a gente dá nota de dar o CSAT lá no final da ligação. Né? E muitas vezes eu como consumidor, eu dou nota CSAT lá, porque eu não fui mal atendido. Nunca me ligaram na vida. Por que você ligou? Deu uma nota 1. Né? E agora na Vera a gente está fazendo isso. Então quem deu nota 1, eu ligo para ele, e aí, por que você deu nota 1? O que está acontecendo? Agora, quem faz isso? Isso não dá pra automatizar. Não dá pra automatizar. Mas eu preciso de ter um puta atendente pra fazer isso. Sim, né? Desculpa a palavra. Mas isso aí. Um grande atendente. Então, é isso que eu tô provocando nas pessoas. A gente vai trazer tecnologia, vai trazer muito... E um ponto que eu tô até explicando pra mais um pouquinho antes aqui da entrevista, a gente busca, na nossa estratégia de propósito de valor, a humanização do atendimento. Sempre, de estar próximo, de ser, como a gente nasceu no interior das cidades do Brasil, aonde você tem a loja, que o cliente vai lá, você não tem ideia de tantos clientes que eu recebo para ir na loja pagar uma fatura. Eu falo, meu Deus do céu, quem de nós aqui na capital não vão, mas no interior vão, porque é um evento para ele. Ele vai na loja. E quando ele vai no evento, eu tenho que fazer com que aquele evento seja humano, entendeu? Sim. Então acho que é um ponto disso, sabe? Boa. Se readequar para se adaptar. Para todos nós, né? Muito bom. Tô super alinhada com o que o Garcia falou, porque hoje o que a gente tem buscado, né, como área de CX, é a humanização dentro da automatização. Tem muitos clientes que não querem falar com o robô, né? E aí eles contam, eu não quero falar com o robô, e aí entra uma série de reclamações porque não quer falar com o robô. Então, olhando para o mundo da tecnologia, né, para as inteligências artificiais, nós precisamos do humano para deixar o robô mais humano, né? Até contraditório isso, mas como é que eu vou criando esse robô de uma forma que este cliente na ponta não perceba que ele está falando com um robô? E para fazer isso eu preciso de alguém. Mas tem outras situações, como o próprio exemplo do Garcia, que
não tem como, não é uma inteligência artificial, não é uma tecnologia que vai resolver. É você falando com o cliente. Meu celular tá sempre, eu tenho sempre clientes, porque eu mesma gosto de fazer ligação para cliente em diversas situações, né? Esse ponto que você falou da nota 1, a gente executa, que é o fechamento do looping, né? O close the looping para as notas de NPS. E quem vai ligar são as pessoas, são gerentes que vão ligar, não é só o atendente, não. São os gerentes de cada área que causou um problema. E eu, particularmente, ligo para muitos dos clientes para entender, mas o que aconteceu, né? E quando você faz esse contato, aquela raiva que aquele cliente estava sentindo é incrível, ela desmorona. Ela desmorona, porque ele jamais vai imaginar que tem alguém ali ligando porque viu uma reclamação. Então, isso, você não tem como perder isso, né? Isso você tem que cultivar para deixar isso dentro da empresa e tentar trabalhar a inteligência artificial, automatização, em coisas que são mais práticas para o dia a dia. A questão da fatura que você trouxe é um exemplo que eu também vivencio isso. Né? Tem senhorinhas que querem ir pagar uma fatura na loja e eu não quero pagar, eu quero estar lá. É a digitalização então, deles, eles irem andando. Isso. Eu peguei um exemplo desse, o cara mandou áudio assim, não, porque para mim eu preciso ir andando porque eu vou e converso com os amigos, converso com isso e vou lá. Então, para mim, eu tenho uma experiência de relacionamento da minha vida pra poder chegar lá. O tema não é pagar, o tema é eu quero ir lá, quero conversar com fulano, Mas aí o que você pode fazer? Numa situação como essa, por exemplo, o que a gente começa a trabalhar? Se o contato humano é tão importante, o que eu vou fazer para que neste caminho, até chegar numa loja, até o momento que ela for atendida, que tipo de tecnologia eu vou fazer para agilizar este contato humano? Né? Então, como é que eu minimizo uma fila para gerar um contato humano mais rápido e não perder o contato humano? Como é que eu crio uma ambientação para que seja fluido esse movimento? Então, tem outras formas de a gente pensar na tecnologia sem desprender o lado humano do negócio. Bom, vindo pro lado assim, gente, aí, eu falei um negócio de tempo, a gente olhou assim, o tempo, tá vendo? Eu falei que por isso que quem tem combinado aqui que realmente a gente vai tomar essa decisão. A gente vai ter que ser. Já vai entrar nas temporadas de 2024, quer dizer, já estamos aqui começando, né? E vocês já estão aqui no início de 2024, vai ter que trazer as pessoas de novo pra gente contar mais. Aí eu mesmo contar mais aqui. Mas indo pra essa linha final, só um ponto importante dessa pergunta, assim, pessoal. E aí, vendo como profissionais aqui, a gente olhando voltando pro nosso lado pessoal, e tem que ficar pra quem tá assistindo, tecnologias são feitas por pessoas para pessoas. Então, assim, de novo, meio. O Waze lá atrás, que falou assim, como eu melhoro a vida das pessoas, como eu compartilho mais a vida das pessoas para poder o pessoal melhorar o trânsito, e botou uma tecnologia no meio. Como é que eu fico mais barato? Então, sempre estão ligados pessoas por pessoa. O que significa? Vocês, a gente já falou aqui de estudar, vocês precisam se adaptar ao que vem acontecendo no mundo. Não é assim... eu vou dar um exemplo de um outro projeto que eu participo. Tá, ok, vamos fazer muita automação. Quem são as pessoas que estão programando a automação? A maior déficit de vaga de emprego hoje em dia são profissionais de programação. Tem lá 50 mil vagas, ele não consegue completar, ainda paga melhor ainda do que isso. Mas por que você tá vendo que o caminho tá indo pra cá, eu não mexo daqui pra lá? Então tem um tema também de atitude que eu gosto de reforçar, que eu vejo líderes, pessoas operacionais, líderes muito delegando. O problema daqui, o problema é que a automação acabou com o problema é que fulano não fez, o problema é que a empresa não me deu isso, o problema é sempre dos outros. Mas assim, a gente tá dando exemplo aqui de grandes executivos que teve momento que arregaçaram a manga e foram lá. Então, assim, primeiro, até que se prova o contrário, o problema é nosso. Nós, como pessoa, de falar assim, cara, se o mundo tá indo pra esse caminho, deixa eu me preparar para aproveitar a oportunidade desse caminho que vai estar. Então, de novo, esse tipo de exemplo de automação que a gente falou de tecnologia tirou muitos postos de trabalho. Então, sei lá, tinha 20 mil funcionários, quando eu saí de lá tinha 4, 3. Mas em contrapartida, o que gerou de oportunidades em outras áreas e que era possível... Não, mas a gente não tem nível superior para isso. Cara, desculpa, por exemplo, programação você não precisa de nível superior. Para algumas coisas digitais você não precisa de nível superior. Então, sair também um pouquinho da desculpa de que o mundo é mau, a empresa é boa, a empresa não me capacita. Gente, hoje o que tem de conhecimento disponível, o que tem de oportunidade disponível, eu vou dizer que hoje em dia depende mais da gente do que no passado. No passado você tinha que ir para uma biblioteca. Quem não conhece a biblioteca não é essa coisa da internet, não. Existia um local com vários livros, que você ia pegar um livro, mas tinha alguém usando o livro, você tinha que ficar lá para poder pegar. Não era o que tinha nesse mundo digital. Era para você conseguir conhecimento naquela época, era muito difícil.
E hoje em dia é o contrário. Então tem um pouquinho também da gente de... É importante essa urbanização, é importante essa preocupação, mas o negócio funciona, porque não adianta pegar tanto a Má quanto o Garcia e falar assim: pessoal, agora vou aproveitar, vocês vão pro lado de cá. Não, pro lado de cá não, porque não, eu faço isso aqui, não, aqui eu tenho que aprender novos skills. E talvez naquele outro lado, por exemplo, esse cara que foi pro teu nível 2, provavelmente eles têm algumas autonomias e com certeza deve ganhar um pouco mais, talvez. E aí, então foi uma oportunidade, inclusive, você ganhar mais. Mas a galera, não, eu já ouvi cada coisa, não, o mundo é mau. Então, só pra fazer esse aspas aqui, que assim, quem tá assistindo a gente, o objetivo aqui é vocês pegarem esse exemplo das grandes profissionais, mas que vocês têm que ter atitude. Então a palavra atitude também é importante, porque não deixar não vem com papo de Zeca Pagodinho, não deixa a vida me levar, né? Porque não funciona. Não é isso? É isso mesmo. Então vamos aqui, pra gente poder fechar, tem uma pergunta final aí de fechamento aí, da gente vai saber as habilidades especiais, o que eles fazem. Mas antes eu queria fazer uma pergunta que eu fiz no episódio anterior pela primeira vez. Já surgiu em bate-papo, mas eu não tinha feito essa pergunta. Que eu queria fazer pra vocês 3. Valeu. Qual foi a última coisa excepcional que vocês fizeram? Aquela coisa incrível que daqui a 10, 20, 50 anos vocês vão lembrar. Meu Deus. Aquela coisa assim, cara, isso aqui foi daqui a 10, 20, 50, eu vou lembrar, vou contar pros filhos, pro neto. Qual foi a última coisa que vocês fizeram assim que... Qualquer coisa. Eu vou ser a última a responder, tá bom? Vamos só combinar isso, né, agora? Ai, caramba! Nós vamos precisar de mais uma hora pra pensar. Essa é uma pergunta que eu sempre faço nas entrevistas. Me conta aí seus projetos, você levar pra vida, né, e tal. Agora sim, excepcional da vida pessoal, não. Quer projeto e que não seja nada de trabalho. Nada de trabalho, não. Então pra mim tá fácil. Não, tô falando, não. Eu posso falar, Estamos falando com a Má, com a Lu e com o Garchê. Com o Garchezinho. Eu posso falar um pouco assim, eu sempre busco, eu e minha esposa, Bianca, a gente sempre tenta e buscou trabalhar, ajudar e tal, mas a gente sempre se para naquilo assim, não sei onde eu vou, não sei onde eu faço, o que eu vou ajudar, como é que eu ajudo, né? Isso contribui aqui, contribui ali. E eu acho que a gente, quando a gente mudou para São Paulo, a gente morava em Uberlândia, veio para cá, nós dois pensamos o seguinte: nós temos que ajudar alguém, mas ajudar estruturalmente mesmo, sabe? Sim. E aí nós começamos a gente é espírita, a Bianca estava no centro espírita, e a gente falou, a gente quer ajudar. Uhum. E aí o presidente do centro espírita, o Ricardo, falou assim, puxa, vai falar com o Rafael. Rafael é uma pessoa que faz um trabalho bem legal aqui em São Paulo. Vai lá na casa dele. E eu e a Bianca fomos na casa dele, lá em Capão Redondo, né? Não sei se vocês conhecem esse bairro aqui em São Paulo. Fomos lá na casa dele. Eu cheguei na casa dele, o Rafael, ele tem uma empresa de mudança, um caminhão de mudança e tal, e ele pegou, a casa dele simples, assim, 2 andares, e um andar de baixo ele fez um bazar. E ele mudou pra casa de cima, inclusive me chamou pra ir na casa de cima, a casa de cima dele toda apertada, e a casa de baixo ele fez um bazar. E o bazar ele pega roupa de todos os lados, inclusive do centro espírita, e vende barato pras pessoas, e ele pega aquele dinheiro e vai fazer toda quarta-feira marmita e leva lá pra Cracolândia pra tentar tirar as pessoas de lá. Eu falei, na hora que eu vi o projeto, eu falei, puxa, cara, mora apertado em cima, tem um bazar embaixo, ele pega o dinheiro e tal. Eu falei, e o Bianca falou, mano, a gente quer ir, né? E começamos a ir. E eu falei, inclusive, nós vamos fazer em casa. Ele já tinha lá com o social. E na minha casa, pegamos lá a nossa ajudante, falou, pelo amor de Deus, faça isso pra mim. Ela fazia 50 marmitas, eu pegava o isopor e eu comecei a ir pra quarta-feira. E aí, um dia eu ia, e a Bianca ficava com as crianças e a gente alternava. Bom, na hora que você vai pra lá e você vê o trabalho, assim, você vê um outro mundo que ninguém imagina, né? Eu não imaginava, né, que eu vi. E depois que eu vi que o Rafael fazia, pessoa na vida simples, trabalhando, se sacrificava, puxa, eu falei, cara, a gente tem que fazer muito mais. E aí nós começamos, numa dessas a gente conheceu uma pastora que fica em Buda das Artes, que é uma comunidade que chama Dois Palitos. A gente conheceu ela num dia que ela também foi, né? E o que eu trabalho? Não é só dar marmita para o pessoal da Cracolândia, é tentar fazer com que eles saiam dali. Perfeito. E eles vão tirando as pessoas dali. Legal. Né? No outro dia eles voltam
a pessoa, se ela quiser reabilitar, vai para uma clínica de reabilitação que ele também coordenou. É bem legal, assim. Na hora que você vê uma pessoa fazendo isso, e você fala, cara, olha tudo que eu tenho, não faço nada. E aquilo me moveu, sabe, de fazer isso. E a gente começou nessa construção, conhecemos a pastora, fomos um dia na comunidade, e a pastora tinha lá, eu falo igreja evangélica, mas nem tem uma salinha desse tamanho que ela pegava as crianças. A gente falou, cara, a gente quer vir pra cá todo domingo ajudar, e aí criamos sementes do bem, e ali a gente foi chamando amigo, chama amigo, a gente continuou fazendo esse trabalho. Todo domingo, a gente ia todo domingo, aí acabou que o grupo ficou maior, a gente vai domingo sim, domingo não. E isso a gente faz trabalhos de Natal, faz trabalhos de ensinar as crianças e tal. E foi meio que coordenando todo mundo, entendeu? Então, se você falasse um projeto que... E aí, o que é mais importante também, não só que você ajuda, é que você leva os seus filhos para ver isso. Isso. Porque os nossos filhos hoje têm muito mais do que nós tivemos. Nós contamos nossas histórias aqui, né? Nós 4. E muitas vezes vivem uma vida de tudo, né? Muitas vezes não tem que fazer o sacrifício que nós fizemos. Sim. E eu levo meus filhos para eles irem lá, servir as crianças, brincar com as crianças, entender o que é a vida. Porque na hora que eles deixam metade do prato e jogam no lixo, eu falo, pensa bem se você vai deixar metade do prato no lixo. Lembra lá? Você viu lá ontem? Então... Você falou, legal, né? É um projeto que... Entre aí, por favor, Sementes do Bem, _1 no Instagram, que você pode ajudar. Inclusive, nós temos uma campanha de Natal, quem quiser ajudar. Boa! Que legal. Boa. Semente do Bem, Semente do Bem, _1. Deixasse o nome. E quem quiser participar, entra lá. Assim, muitas vezes a gente tá lá, putz, eu quero ajudar. E todo mundo que eu converso, não, eu quero ajudar, eu preciso ajudar, eu tenho que ajudar. Mas não. Aí, como? Né? Eu sou uma dessas. Né? Então, assim, é um ponto que... Só vai, né? Só vai, ajuda a carregar a caixa, ajuda a fazer sinceramente, a energia que você sai de um lugar desse, eu não tenho ideia. Posso dizer. E eu não acompanho, não ajudo, enfim, não faz. Eu falo muito com o Vinícius Debré, que é um grande amigo, que ele faz muito trabalho social. Uma vez eu fui fazer uma gravação na Cidade de Deus, que assim, eu saí de lá... Eu lembro que eu cheguei em casa, era quase 10 da noite, saí 6 e pouco, a gente gravou o dia inteiro, um monte de cena. Cheguei em casa, vamos sair que não sei o que. Eu, tá cansado, não? E sai com energia, assim, nossa, bom demais. E aí? Olha, depois de ouvir o Gastei, assim, olha, eu não tenho, vamos fazer uma outra pergunta, cara, assim, você ouve uma história dessa e eu sempre penso isso que ele pensou no começo, cara, eu preciso ajudar alguém, eu quero ajudar alguém. E no fundo você acaba arrumando desculpas, né? E não ajuda. E não é que... Claro, adoraria ajudar. E todo dia que eu vou trabalhar, né? Quando eu trabalho no escritório, eu passo por alguns lugares que tem essa situação. Eu falo, nossa, amanhã eu vou fazer alguma coisa diferente. Amanhã. Mas esse amanhã nunca chega. Pois é. Né? E eu não tenho o que falar, né? Mas eu uma história dessa. Não. Meu Deus, pode parar. Tem coisas excepcionais, tem coisas excepcionais. Vou repetir quem me assistiu aí pra poder baixar o sarrafo, mas vou repetir, por exemplo, que eu falei, como eu perguntei lá. Cara, minha última que eu vou lembrar há anos, 2 situações com meus 2 filhos, um tem 13 e um tem 6. Um de 13, que tu fica naquela correria do dia a dia, eu arrancando eles de lá. A gente arrancou e lá de cima tinha uns coleguinhas jogando futebol no campo dentro do condomínio. Eu fiquei lá sentado, tomando minha cerveja, rindo, sacaneando eles, brincando. O garoto errava a bola, mas sabe que era aquele futebol mais divertido dos últimos tempos? Depois levaram as crianças no McDonald's, pula-pula, não sei o que, e no final do dia, pô, pai, que dia incrível, vou lembrar sempre de que a gente se divertiu com... Fio nada demais. Nada demais. E vou lembrar isso um tempão porque ele falou. E o pequenininho, até hoje eu perturbo meu juízo, porque o pequenininho jogava bola direitinho. E eu tava no sub-6 do Flamengo, então, pô, você vai tirar ele de lá? Meu filho, não quero mais ir. Falei, claro, meu filho, eu quero que seja feliz. Os pais tá maluco! Hoje, tem condições, graças a Deus, de que eu não tenho que ficar dando uma pressão numa criança de 5 anos de idade. Cara, eu via pai lá, não, eu vou mudar de estado. Falei, 5 anos de idade, cara. Porra de pressão, isso tu vai botar numa criança de 5 anos de idade. Então você chegar lá e falar assim, eu tenho condição de dar esse tipo de uma escolha dessa pra mim, cara, eu vou lembrar daqui a... Incrível. Quando fala de filho não tem como, né? Mas eu quero ouvir a Lu. Que bom. Eu acho que assim,
O Wellington conhece um pouco da minha história e recentemente eu escolhi mudar de novo o meu caminho, e por isso tô na Azul, mas algo muito forte aconteceu, né? Assim, um marco muito importante na minha vida aconteceu há um ano atrás, quando eu decidi sair de uma empresa a qual eu admirava, ainda admiro, que foi o Nubank, para cuidar do meu pai, né? Porque a gente descobriu que meu pai tinha câncer. E um mês depois que eu saí do Nubank, eu perdi meu pai. E eu descobri naquele momento o quanto eu estava doente mentalmente. Por isso que eu falei um pouco sobre autoestima, né? E eu tenho um objetivo de vida desviado um pouquinho agora, mas para ganhar forças e continuar fazendo, porque eu sou uma pessoa de execução, eu gosto de realização, né? E isso estava me incomodando um pouco e eu estou tentando, e acho que estou fazendo isso bem, de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então a primeira coisa que eu fiz foi, não me orgulho, né? Infelizmente eu sou uma adicta de trabalho, eu realmente sou uma workaholic. Isso é uma doença, né? A gente sabe que o quanto isso, muitas vezes isso nos ajuda a ter realização, mas isso também nos prejudica a nossa saúde emocional e mental. E aí eu decidi fazer um momento sabático e cuidar da minha saúde mental. Eu estou há 3 meses sem nenhum remédio. Eu estava há 5 anos tomando remédio antidepressivo, que a gente está na batalha, então a gente quer tomar remédio para a gente melhorar, manter a estabilidade e trabalhar. E ao longo desse processo de autoconhecimento, de autocura, e aqui uma mensagem especial para as mulheres, admitam, né? Nós somos pessoas cíclicas. Isso é a nossa beleza, né? Acho que você falou muito bem sobre a gente não se masculinizar. E se masculinizar é não entender esse momento cíclico que nós somos. Nós não somos, né, lineares. E isso é muito belo. Só que aí a gente acaba tentando trazer, né, remédios, medicações, e isso, a indústria farmacêutica ganha muito isso, me perdoem, né, não tenho nada contra, mas me ajudou a chegar nessa cura. Eu acho que o grande, eu ainda não entreguei, eu acho que eu faço pequenas entregas diárias, né, mostrando que a gente precisa se observar, e eu tenho usado uma sigla, né, que se chama RAP, né, a gente reconhecer que nós temos algum problema. Então, todos os dias a gente precisa, não dá para abrir os olhos e olhar o celular e começar a ver Instagram. A gente precisa se entender. Como é que eu tô hoje? Né, dentro desse período cíclico, o que eu estou, né, como é que eu estou hoje? Independente de ser uma pessoa líder, ou de ser um liderado, ou de ser apenas uma mãe, ou de ser apenas um pai, a gente precisa se entender. Como é que eu tô hoje? Verdade. Porque eu vou me relacionar com muita gente, eu vou tomar muitas decisões, seja elas pequenas ou grandes. A segunda, né, que é o A, é de admitir. Então, peraí, então eu tô assim, então como é que eu tenho que agir? Hoje eu não estou calma, hoje estou realmente muito nervosa, então eu não vou tomar decisões certas, eu não vou dirigir, talvez hoje vou de Uber, hoje eu vou trabalhar home office, eu não vou pro trabalho. Essas decisões, pequenas decisões, elas são cruciais para nossa vida, né? E o P, né, é de você persistir. Persista, né, porque todas essas dificuldades ou essas, né, variabilidades, elas vão fazer com que a gente não saia, né, da inércia. E nesse período todo, né, de problemas, principalmente ligados à depressão, é uma doença muito séria. Não é mimimi, não é algo somente psicológico, é realmente físico. A gente está falando de problemas, questões químicas, né, ausência. E você precisa persistir muitas vezes para levantar da cama. Então, eu hoje sou um exemplo vivo de que a gente precisa se levantar da adversidade. Não foi a perda do meu pai, depois teve outras coisas que foram acontecendo.
E elas só foram me trazendo cada vez mais segurança e autoconfiança e acreditando no meu próprio amor. Então, eu acho que é um pouco disso que eu consigo entregar. E o sarrafo ficou pra... Aqui, ó, né? Piorou pra você. Piorou pra mim, mas eu acho que assim, sabe, quando eu faço essa reflexão, a grande verdade é que eu também tenho uma luta, né, que acho que é diária. Eu cobro muito pra que eu seja uma mãe exemplar. Então, quando fala de filhos, pra mim, é o calcanhar de Aquiles. Eu tenho um casalzinho, né? Valentina, de 10, e o Serginho, de 5. E quando eu falo que não é fácil ser mãe, é porque não é. E também a autocobrança. Então, eu me cobro todos os dias para que eu seja uma mãe, para que eles se orgulhem, para que eles possam dizer um pouco disso que você falou. Ai, que dia incrível que eu tive com você, mãe. Mesmo que pra mim, aquele dia, foi um dia normal. E é um exercício isso. É um exercício. Então, o que eu vou fazer hoje, quando eu levanto, o que eu vou fazer hoje para que faça diferença na vida deles? Eu tento criar os meus filhos num mundo conectado que a gente tá hoje, mas não bitolados. Eu não quero que eles sejam assim. Eu quero que eles sejam humanos, que eles entendam que tem uma criança lá na rua que não tem um prato de arroz, que não tem um brinquedo, e que quando eles olham para dentro de casa, eles têm tudo que eles querem. Então, é uma luta que eu vivencio. E que um dia eu vou chegar lá e eu vou falar, é isso, consegui. Eu acho que eu só vou conseguir perceber se eu venci isso ou não quando eu vê-los adulto e entender qual foi o reflexo disso. E aí o que eu tenho feito, né, nessa criação é desplugá-los desse contexto confortável que eles têm e trazê-los para buscar conhecimento em coisas que vão enriquecê-lo culturalmente, humanamente falando, e é isso que eu proporciono para eles. Então vai sair de férias, não é ir pra Disney, tudo bem, é uma delícia ir pra Disney e tal, mas não é isso. Então que outra cultura que eu vou trazer para eles? O que eu vou mostrar para eles? Como é que eu enriqueço eles de conhecimento e formo uma base que vai ajudá-los a tomar a decisão deles lá na frente? Então acho que para mim não tem uma coisa que eu fiz ainda, não sei, né? Talvez eu só vá descobrir daqui a um tempo, que foi excepcional. Eu acho que todos os dias eu tento fazer o meu melhor ali pra eles e todo dia, quando acaba o dia, eu falo, nossa, eu não fiz o meu melhor. É uma cobrança. Entendi. Que é uma luta, assim. Enfim, eu também tenho que me curar dessa cobrança. Mas é isso que eu busco, assim, né? O que eu vou deixar para essas duas crianças que são, assim, as coisas mais importantes da minha vida? O que eu vou deixar para eles? Não, e o que é legal da gente estar falando isso, porque eu acho que o nosso podcast fica tão rico aí nesse longo dos anos. Tudo que a gente tá falando aqui, a gente tá trazendo um lado pessoal, mas que, cara, você aplica no teu trabalho. Como é que eu consigo ajudar? De repente eu tô numa outra área, mas que uma outra área tá complicada. Por que eu não posso ajudar? Será que eu não consigo ter um tempo para poder ajudar? Será que eu não consigo essa autocobrança? E que é meio natural no teu time, vira filhos também, você quer que eles consigam desenvolver e depois virar exemplo. Na hora que eu vou tomar a decisão de trabalho, será que toda hora que eu tomar a decisão, será que eu tô pronto? Então, mostra que não dá para separar pessoas de trabalho, óbvio que você tem que tomar os devidos cuidados, mas tudo que você faz na sua vida, você pode virar exemplo do trabalho, que acho que é o que vocês três são, enfim, todos aqui que passaram, né? Por aqui, todos que passaram aqui, super bacana. Pessoal, pena que o tempo voa, né? Por isso que a gente tem que marcar uma nova rodada, porque eu acho que vai evoluir bastante, mas assim, pra gente poder fechar, acabou que assim, passa o tempo, senão a gente vai dar 3 horas, né? Eu não vou fazer as 2 perguntas, eu vou perguntar uma. O que vocês têm de habilidades extras, fora do momento corporativo, fora de liderança, nada disso, vida pessoal? O que vocês têm de habilidade, o que vocês gostam de fazer? Alguma coisa que vocês fazem fora, que não tem nada a ver com o trabalho, que vocês gostam? Já falaram que é cantar, vocês querem ouvir música deles? Calma, é isso não. O que vocês têm que gostam de fazer, assim, mas como hobby, mas que tem habilidade, né? Ou pode ser uma coisa que gosta também. Sim. Facilita. Bom, não necessariamente eu tenho habilidade, não necessariamente eu tenho habilidade, mas eu gosto muito de jardim. Então eu adoro estar ali com a mão na terra, pegar planta, visitar a casa de plantas, trazer alguma coisa diferente. Minha mãe fala que depois eu não cuido, né? Eu planto, eu volto a trabalhar, eu não cuido. Mas eu adoro ter esse contato, estar ali
com a mão, né, na terra, ver uma coisa tão incrível. Então esse contato pra mim é muito, muito gostoso. Não é uma habilidade, é uma coisa que eu gosto muito. Mas tem uma coisa que meu marido fala muito, né? A minha mulher, ela é muito boa em planejar as nossas viagens. Então, e aí isso vira plano B, ó. Planeja a viagem junto com a Azul, pra pegar vamos. E vira até um clichê, porque às vezes no meu trabalho isso vira até uma brincadeira ali, né, entre alguns pares, porque fala, nossa, a Mayra vai fazer uma viagem, eu gosto de fazer a viagem eu mesma montar, não gosto de contratar, então deixa eu montar, deixa eu fazer o roteiro, e aí tudo milimetricamente planejado. Às 11h05 eu tenho que estar aqui, porque 1h02 ali, então eu adoro fazer isso. E às vezes às vezes eu faço isso, eu nem tenho a viagem comprada ainda, mas eu já vou planejando, já vou fazendo, porque eu falo, daqui a pouco eu vou. Então acho que são algumas coisas que eu gosto de fazer quando eu não tô lá no ambiente de trabalho e me distrai. E aí? A Lu, o pessoal já sabe, dos outros episódios, já sabe. Habilidade, assim, eu adoro esporte. Eu jogava futebol, agora eu tô aposentado, mas eu jogo tênis, musculação, faço. Eu gosto de cozinhar, de beber nem se fala, né? Uma coisa mas uma coisa. Sabe cozinhar mesmo? É aquele de. É o miojo, né? Eu morei 13 anos em República, pensão, então você aprende a fazer comida, aprende a fazer tudo. Uma coisa que eu gosto, adoro, eu ainda não consegui fazer em São Paulo, ainda em Berlândia eu tinha, né? Apesar de não ter fazenda, eu adoro cavalo. Cavalo é um bicho que eu admiro, adoro cavalo. Então, umas coisas que eu mais gosto de fazer é quando eu consigo estar em cima de um cavalo, passeando. E passeando. Adoro isso. Eu acho que nas outras encarnações eu era um cavalo. Eu adoro cavalo, é o bicho mais lindo. Adoro. Top demais. Bem, pessoal, assim, pena que tá acabando, mas se prepare que seja do lado de lá, seja do lado de cá, todos vão voltar. Então queria mais para poder fechar mais uma vez, para agradecer, enfim, antes de agradecer vocês, agradecer novamente os apoiadores. Olha que dia incrível aqui que vocês proporcionaram, não só para mim, pra gente aqui, mas para quem vai estar assistindo. Então, mais uma vez, a turma da Bidu, a turma da 5 Solution, obrigado. Freshwork, Márcio lá dos Estados Unidos, tá na boa lá, deve estar lá com... quer dizer, que dia hoje aqui a gente tá gravando? Hoje é quarta-feira? Não fala, mas deve estar ralando muito lá também, junto com a Fresh. A turma da Uso Digital, obrigado mais uma vez aí, André. Vilno, Clientes SA, obrigado. E a turma da Contax, bem-vindo aí novamente. Orgulho aí vocês estarem. A gente passa lá, né? Tinha um sangue, né? A gente torce para que volte e voltar todo vapor aí. Obrigado. Cara, Lu. Obrigada, parceiro. Vamos agradecer de novo você estar aqui junto com esse dia incrível. Agradecer vocês dois mais uma vez por essas histórias incríveis, sensacionais de vocês por estarem aqui. E queria que para fechar vocês deixassem aí a rodada de arroba. Então a Lu pode falar de novo, quem quer acompanhar vocês, rede social, enfim, o que vocês costumam postar. E que vocês deixassem aí agora uma mensagem final para quem está nos assistindo, assim, de tudo que a gente falou. Qual seria um recado final aí para a turma? Mais uma vez, super obrigado. Ladies first. Então, vamos lá. Bom, nas redes sociais, acho que LinkedIn eu tenho costumado ali publicar um pouco mais sobre a minha experiência, né? Contar um pouquinho da minha experiência sobre como construir uma área de Customer Experience. Lá eu sou Mayra Momi, M-O-M-I. E acho que uma dica que eu posso deixar aqui, né? Que eu carrego comigo até hoje, desde quando eu comecei minha carreira, é de sempre observar muito bem as pessoas com quem a gente está trabalhando, quem são as pessoas que a gente começa a se inspirar e pensar. Todos os dias eu faço a reflexão, até hoje, né? Eu entro numa reunião e eu tenho um executivo, algum líder que me inspira muito, ou às vezes não é um líder ainda, eu também aprendo com quem não é líder. O que essa pessoa está fazendo hoje ali que eu levo de aprendizado? Então eu não entro numa reunião só para ver trabalho, eu entro lá para aprender que tipo de comportamento está sendo feito ali que eu posso também incorporar. Eu acho isso muito legal, é um exercício que me ajudou muito na minha carreira. Muito bom. E está muito aberto a ouvir feedbacks. Eu ouvi feedbacks no início da minha carreira que foram incríveis e sensacionais para eu estar onde eu tô hoje. Então, estejam abertos. Muito bom. Boa, show de bola. Bom, o LinkedIn é Rogério Garchet, nome esquisito, mas é Garchet, tá? @Garchet no Instagram também.
Conecte, se a gente puder conectar, se conhecer, vai ser super legal. Eu acho que o que eu deixo, se eu puder dar um conselho aqui, né? O que eu deixo para uma vida profissional e pessoal, eu acho que nunca deixar de ter humildade, nunca deixar de aprender com as pessoas mais simples do mundo, né? Esteja aberto a ouvir. Ouvir e escutar é bem diferente, né? Sim. Muitas vezes a gente escuta, mas não ouve, né? Então ouça a todo momento. Pense no que você potencialize os seus talentos. Não pense em ser perfeito. Não existe isso. Esqueça isso. Eu falo, força é investimento com talento. Se você tiver buscar isso, não tenho dúvida que você vai ser um excelente profissional no que você faz, né? Eu sempre falo, se você bate carimbo, seja o melhor batedor de carimbo, né? Perfeito. Porque na hora que você for o melhor batedor de carimbo, você vai passar para a próxima fase, né? Nem existe carimbo mais, né? Só um papelão. Aí não existe, né? Não, passaporte aí, gente. Mas eu acho que é isso. Esteja aberto a aprender a todo momento, né? Obrigado mais uma vez, foi um prazer estar aqui. Então, imaginei que a gente ia aprender tanto junto aqui. Cada experiência é legal, né? Incrível. Que legal. Bom, nas redes sociais eu sou com Luciana da Mata ou Luciana _ da Mata no Instagram. Eu acho que um recado que eu deixo é o autocuidado, a gente realmente se cuidar, porque nós somos a principal ferramenta de trabalho, nós somos a principal ferramenta de conexão com as nossas famílias, com os nossos amigos, com as pessoas com quem a gente trabalha. Então, a gente nunca se abandonar. Isso é muito importante. A gente realmente, da pandemia para cá, a gente sabe o quanto isso mudou, né, no modo de pensar, enquanto a gente está realmente doente mentalmente, com a quantidade de informação, com a quantidade de cobrança, com a quantidade exagerada de realização. Então, a gente parar para se olhar, isso é muito importante. Cuidem-se, estejam sempre conectados com você mesmo. Show de bola. Bom demais. Obrigado, pessoal. Obrigada, Pessoal, espero que vocês tenham curtido tudo com a gente aqui. A gente foi divertido. Foi divertido? Foi Super, divertido. adorei. Super aprendizado, né? Até o próximo Obrigada, episódio, amigo. pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.